Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tan, que assim como eu está descobrindo o universo dos livros do Harry Potter e já se sente um Potterneck, talvez. Olá, pessoal, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Dri. E Dri, Sonserina não, Dri, Sonserina não. Gente, Sonserina não dá. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o meu amigo Léo, que é tão inteligente que só podia ser da Corvinal, né? Ih, desqualificou todo mundo. Só pelos aqui. Livros atrás dele aí dá pra saber que ele é Corvinal. Eu sou o Léo, eu tô aqui com a Ângela, que também é da mesma casa, Corvinal, e isso é muito bom. Eu sou a Ângela, eu tô aqui com o Dé, o Potterhead do outro lado do mundo aí na Espanha. E eu tô com o Paulinho, o meu pai, que curiosamente, o único lufano aqui dessa gravação é o apresentador. Ai, que você se engana, meu filho. Olha aí. Agora a gente tem que revelar aí, hein? Daqui a pouco a gente revela. Daqui a pouco a gente revela. Mas calma, antes de falar, o pessoal que tá ouvindo a gente, Tem que segurar a audiência. Tem que segurar. Tem o que tá dentro da caixa, né? Qual é a casa dos meninos? A gente vai falar mais pra frente. A gente tá gravando o podcast Pedra Filosofal, Harry Potter. E a gente vai mais pra frente explicar o que são esses negócios de casa, né? Porque o pessoal tá ouvindo a gente. Será que tem gente ainda que não sabe o que significa as casas de Harry Potter? Vamos descobrir, gente. Porque nós estamos aqui para falar sobre o livro mais esperado de todos os tempos da cabeça da Dri, que é Harry Potter. Harry Potter chegou! E a Pedra Filosofal. Expectativa que foi criada, o mito que foi criado em cima da situação de gravar um podcast sobre Harry Potter. A gente decidiu ler, ou alguns relerem o primeiro livro. Os que leram pela primeira vez, quem foi? Só eu e você, Tan? Há muitos anos eu li meio primeiro capítulo e falei, nossa, isso é muito infantil, não tem nenhuma graça, como esse negócio aqui faz sucesso, e desisti. Cara, eu nem era muito leitor de nada ainda, mas eu falei, não, cara, é muito besta. Mas hoje eu fui até o fim e não é muito besta, só eu que tava sendo besta mesmo. Muito bom. A gente vai falar sobre a experiência de ler Harry Potter, os que já leram várias vezes, os que leram pela primeira vez. Temos aqui várias gerações de leitores de Harry Potter que leram em momentos diferentes da vida e vai ser legal a gente conversar sobre nossa experiência de ler essa obra tão cultuada e tão divulgada pelo mundo, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje no Literário desse mês. É importante falar que é difícil gravar um podcast como esse, porque Harry Potter tem um fandom muito grande. E a gente fica com aquele receio, assim, será que a gente vai corresponder às expectativas, né? Tem tanta gente pedindo. E esse é um dos motivos que me faz pensar 1000 vezes e ainda ter um pé atrás pra gravar sobre Star Wars, por exemplo. Sim, é porque a gente é super fã de Star Wars e todo mundo fica, como assim vocês não têm podcast Nunca sobre Star Wars fizeram um ainda? episódio sobre Star Wars. A gente já falou em muitos episódios, mas nunca fizemos um episódio sobre isso, né? E Harry Potter é a mesma coisa, né? Tem muita gente que gosta muito, que vai ter opiniões totalmente diferentes das que a gente vai dar aqui, que vai ver coisas que a gente não viu, mas a gente fica tranquilo de saber que o literário não é simplesmente uma análise técnica ou nem uma análise aprofundada de todo o universo de Harry Potter, mas é simplesmente a nossa experiência de leitura, de contato com os livros. E a gente vai compartilhar a nossa experiência aqui de contato com o universo de Harry Potter. Eu achei, Paulinho, que você ia reclamar que a gente tava com medo por 2 outros motivos que você não citou. O primeiro como que a gente pode falar mal de Harry Potter para um público super, sim, fandom, né, que você falou aí. E o segundo, e talvez o principal, dado o nosso contexto, e acho que a gente não pode deixar de mencionar, cara, nós somos cristãos, como que a gente vai falar de um livro de bruxos e de poções e essas coisas aí do diabo? E defesa contra artes das trevas, né? É que é por isso que a gente é leitor tardio, né? Exato.
Exato. Os únicos que leram na época, né, da idade mesmo, na época que saíram os livros. O Dé, no caso, não, mas o Dé leu como criança. Nosso outro filho, Daniel, também leu como criança. A Ângela leu na idade, né, quando os livros estavam saindo e tal. E a gente foi ter o contato bem mais tarde. A Ângela leu antes porque ela não era cristã ainda, né, Ângela? Tem essa, né? Meus pais sempre foram muito tranquilos com isso, então, tipo, nunca tive esse bloqueio, tipo, não, isso não pode, sim. Eles sempre foram muito, muito abertos e tal, assim, eles eram meio da igreja, e daí eles saíram e tal, então... Mas o diácono da igreja não mandou você queimar os livros, não? Não, então, é que eu cresci na igreja que o Paulinho e a Adri, tipo, eles iam aqui no Brasil, né, então... É a nossa igreja no Brasil. E a Adri não mandou você queimar o livro. Não, porque é uma igreja com a cabeça muito mais aberta e tal. A Ângela não sabe o que é estar numa igreja tradicional, né? Com aquele monte de coisa que nos amarra muitas vezes, né? E a gente cresceu nessa realidade e pra gente foi bem mais difícil ter contato. Mas é importante dizer que a gente já tem um episódio, a gente não vai entrar muito nesse argumento, porque a gente já conversou sobre isso outras vezes. Existe um episódio de 2 anos atrás que a gente falou sobre leitura fantástica. A gente conversa sobre tudo isso. Então, se você quer saber mais nossa opinião sobre isso, volta lá nesses episódios anteriores que vai ter muita coisa. Houve o episódio do Emílio agora. O episódio do Emílio que a gente gravou. E a gente também tem um post no feed de irmãos.com falando ler ficção é bom para o cristão. Então, também assim, lá, os argumentos estão lá. Mas, gente, olha, hoje a gente tem 2 participantes muito especiais que ainda não são conhecidos de vocês, que é o Léo e a Ângela. O Léo é o maior causador de eu ter mordido minha língua, muito feia, viu, Léo? Tô aqui pedindo desculpa em público. O Léo faz parte da comunidade do Discord, onde a gente fez a leitura coletiva, junto com o pessoal do Clube Ictus, do livro do Harry Potter. E não é só Harry Potter que a gente lê lá, viu? Depois o Tam pode falar mais um pouquinho sobre como funciona o Discord. Mas a gente organizou uma leitura coletiva do Harry Potter, Pedra Filosofal, e o Léo tava lá. E o Léo começou a fazer foto do livro dele, que ele tava lendo. E eu virei pro Paulinho e falei assim, amor, eu já tenho box do Harry Potter. O que faz a pessoa ter mais de um tipo de box do Harry Potter? Gasta dinheiro pra ter outro box de Harry Potter e tal. Mas, gente, na terceira foto que ele mandou, eu já falei, eu quero esse box. Eu quero mais um box de Harry Potter. Eu quero mais um box do Harry Potter. Porque, gente, é maravilhoso. Porque o livro é meio que em 3D, ele vai se abrindo assim, cara. E é muito legal, é muito legal. E o Léo também, assim, acrescentou muito a discussão com vários argumentos. Eu falei, não, o Léo tem que estar com a gente. O Léo tem que estar com a gente. E a Ângela, que é a voz que vocês estão ouvindo aí, é a maior culpada de eu ser apaixonada pelo mundo de Harry Potter. Muitas pessoas contribuíram pra isso, mas a Ângela é a maior. A Ângela tá no pódio, no pódio 1. Inclusive, sobre essa discussão da gente falando sobre cristão poder ler Harry Potter ou não. Eu lembro que a gente tava num acampamento de batismo, da nossa igreja, e a Ângela tava falando sobre Harry Potter pra todo mundo com toda a paixão, assim, porque não sei o que tem do Harry Potter, papapá. E assim, ela devia ter o quê? 14, 16 anos, era nova ainda. E eu só ouvindo isso, né? E eu falei, nossa, que interessante isso. Aí alguém veio falar pra mim, falando assim, eu acho tão estranho esses adolescentes ficam falando desses bruxos aí, não sei o que tem, né? E, Ângela, olha, eu até queria te contar quem era a pessoa, mas eu não lembro. De verdade, eu não lembro. Eu tenho essa bênção de poder esquecer algumas coisas. E aí eu lembro que eu falei assim, gente, mas o que tem? Você não assiste Frozen? Let It Go? Que faz magia, bruxaria? Vocês não assistem Moana? Que tem um monte de coisa? E fui falando, sabe? A Bela e a Fera. Então, assim, às vezes a gente fica assim, tão focado negativamente numa coisa e a gente perde de aproveitar. E a pessoa perguntou, mas você já leu? Já viu o filme do Harry Potter? Eu falei, não. Então como você tá argumentando? Aí foi passando os anos, entrou a pandemia, e aí eu falei pra Ângela, Ângela, a gente tá assistindo um monte de filme com os meninos, eu queria começar a assistir Harry Potter. E ela assiste, vai lá. Aí a gente assistiu. Aí quando foi na outra semana, ela separou uma sacola de coisa pra mim, e ela mandou uma mensagem, falou, Dri, já que vocês estão entrando nesse mundo agora, eu queria deixar umas coisinhas emprestadas pra vocês Sem compromisso. Fica aí e tal. Vai ficando. Tipo aquele vendedor de enciclopédia que deixa o volume 1 assim. Não, pega essa balinha aqui, uma balinha. Ela falou, porque assim, como vocês são muito nerds, vocês gostam de ler e estudar, E aí tinha caixa de quadribol, tinha varinha, tinha roupa do Corvinal, tinha um monte de coisa dentro. E eu não tinha muita noção do que era aquilo, né? E aí, conforme a gente foi lendo, a gente foi descobrindo os livros. Porque primeiro começou com os filmes, aí você falou, eu vou começar a ler o livro. Vai ter no Kindle, a gente tinha acabado de ganhar o Kindle. Tava no Kindle Limit, a gente assinou o Kindle Limit. A gente tava na pandemia, não saía de casa, né? A gente falou, vou começar a ler pra ver qual é, né? A gente gostou do filme e tal, vamos ver qual é. E a Adri pegou o Pedra Filosofal em 2 dias, devorou, perdi minha esposa.
Eu lembro que ela emprestou os contos de Birobardo, Quadribol Através do Século, e aí a gente foi lendo tudo e assistindo o filme, e os meninos dormiam com o livro, assim, lendo. Lembra, Dedé? O Quadribol Através do Século, o Animais Fantásticos, e foi assim que começou a nossa paixão. Eu, do meu lado, eu fui o primeiro da família a ter contato com Harry Potter lá atrás. Eu assisti os 3 primeiros filmes e foi quando eu conheci a Adri. Na verdade, a gente começou a namorar, saiu o 3º filme. Eu chamei ela pra assistir o 3º no cinema. Vamos assistir. Ela falou, eu não gosto muito disso aí. Não, vamos ver o 3º, se você gostar, depois a gente assiste os primeiros, né? Aí eu levei ela pra assistir o 3º e eu gostei. O 3º é o melhor filme, né, pra muitos, e eu gosto dele também. Aí eu falei pra Adri, vamos assistir os primeiros em casa? E tinha que alugar ainda na locadora, né? Vamos, assim, assistimos o primeiro. Ela falou, não é muito meu estilo. E eu também já não tava mais na pegada. Falei, então tá bom, então a gente desencana. A gente desencanou, assim, ficou no limbo na nossa vida o Harry Potter até vir a pandemia. Os meninos estão na idade ativa, vamos assistir e tal, assistindo. Só que, assim, às vezes eu tenho um pouquinho de pé atrás com o hype, né? Quando as pessoas ficam muito naquilo, assim, eu falo assim, pra que eu vou entrar nisso, né? Já tem tanta gente fissurada, não quero ser mais um. Aí eu fico meio com o pé atrás, assim, eu falo, deixa eles curtirem, tá? Eu vou lendo meus livros aqui e a coisa vai seguindo. E até que a gente criou esse mito, assim, de que eu não gosto de Harry Potter e tal. A Adri só fala de Harry Potter. Não é verdade. É só uma questão que eu não mergulhei, de fato, nos livros e tal, porque a gente tava lendo outras coisas, né? Tinha o literário, os livros e tal, não me entreguei. E agora, para o literário, a gente decidiu ler. E foi a experiência muito gostosa de ler esse primeiro livro, né? Você vai com a mente de que é um livro infantil, é uma aventura. Ainda mais depois de vir de Sociedade do Cansaço, é um refrigério, né? Você lê um livro como esse, na sequência, você fala, nossa, é disso que eu tô falando, é isso que eu gosto de ler, né? Que é uma aventura gostosa, leve, que você fica com vontade de ler o próximo capítulo. Você não fica com aquilo assim, eu preciso ler, porque senão eu não vou ter nada pra falar no literário, né? Cara, já que tá todo mundo dando depoimento, eu queria contar um pouquinho dos bastidores do Irmãos.com aqui, pelo menos do literário, né? Todo mês a gente tem... Enfim, a gente tem o nosso canal no Telegram, onde a gente discute coisas do literário. E todo mês a gente tem a discussão de qual vai ser o próximo livro. E aí eu lembro quando chegou a vez, né? Antes da gente decidir por Harry Potter, eu mandei lá, tá, qual que a gente vai ler pro próximo mês? Aí a gente fala, tem tal livro, tem tal, tem tal, tem tal. Puxa, né? E aí o Paulinho falou, vamos ler Harry Potter. Aí, E foi só ele, isso, né, assim. que falou, É, é só verdade. ele. Aí, cara, vocês não têm noção que toda hora a Dri fica, não, vamos fazer Harry Potter, vamos fazer Harry Potter, vamos fazer Harry Potter. E o Paulinho, Todo não, episódio, Harry Potter né? não. Vocês ouvem, o pessoal ouve todo episódio. Toda vez era essa a conversa. E o Paulinho, não, Harry Potter Esse mês eu falei, não não vou falar. vamos, é um compromisso longo, que isso, que aquilo. E aí ninguém tinha respondido, o Paulinho respondeu isso. E eu tomei como uma brincadeira, né? Ele falou, tá tirando sarro da Dri, né? Aí E eu não só tinha conversado ignorei. com a Adri sobre isso. É, então, eu só ignorei Eu ia e aí fiz, falei, aham. não, mas pode ser esse outro e pode ser mais aquele. E aí o Paulinho mandou de novo, Harry Potter. Ué, aconteceu alguma coisa. Ou o Paulinho brigou com a Adri, ou a Adri roubou o celular do Paulinho, eu não sei. Mas foi por causa do Paulinho. É por causa do Bicho Han. O Bicho Han foi o grande culpado. Porque ele que indicou o Bicho Han pra gente ler. Era pra Não, compensar. Eu falei, mês de aniversário da Adri e tal, pode ser uma boa, né? Mas foi muito assim, deu dó, porque o Tan, quando eu perguntei, e aí, o que o Clube Ictus tá discutindo, tá mandando? Ele manda uma lista e Sim, defende cada defende livro e todos tal, os assim. livros. Depois de 1 quilômetro de texto do Tan, eu só escrevo assim, Harry Potter. Isso é verdade. E foi o que ficou mesmo. Mas a ideia desse programa é a gente falar sobre Harry Potter e Pedra Filosofal, o primeiro livro. Mas a gente, claro que a gente vai situar... Esse primeiro livro eu acho que vai ser o mais bagunçado, né? Que a gente vai falar. Porque a gente vai situar todo o universo de Harry Potter, a escrita e algumas coisas, algumas curiosidades. Os próximos, acho que a gente vai falar mais sobre a história do livro. Que Se tiver os próximos, Dri, né? calma. Se tiver os próximos, Calma, sem né, amor? compromisso, vamos devagar. Deixa eu ver os nossos convidados também, como é que foi o primeiro contato. Dé, a gente te conhece, né? Você tá aqui dentro de casa e tal, e a sua história é meio mesclada com a nossa. Mas como é que foi pra você começar a ler o livro e como é que você se sentiu? Sei lá, você tinha o quê? Uns 9 anos quando você leu a primeira vez? Não tinha nem ido pra Hogwarts ainda, né, Dé? Com 9 anos. É importante dizer que você já lia outros livros na época, já tinha, não foi seu primeiro contato com o mundo literário, mas foi um contato com um livro mais robusto, digamos assim, menos infantil, né, de crianças pequenas, já com conteúdo pra crianças maiores, né? Antes de ler Harry Potter,
Potter, eu só lia livro muito fininho, ou gibi, ou esse tipo de coisa. Eu nunca lia um livro assim de 250 páginas, porque eu achava que não era muito pra minha idade. Daí quando eu comecei a ler Harry Potter, depois de Harry Potter, eu comecei a ler um monte de livro grande, continuar Harry Potter, ler outras coisas, até ler Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa. Mas foi principalmente por Harry Potter. E eu gostei muito do primeiro, e eu não tinha ideia nem de que ia ser a continuação. O livro é muito bom pra mim. E eu fui ficando desesperada, porque ele foi gostando tanto do livro, e ele queria estar com o livro o tempo todo. Então ele deitava na cama e tava com o livro. Ele ia pro banheiro, ele mamãe, não, no banheiro não. Senta na sala, queria ler o livro. Deitava na rede e levava o livro. E eu, ai meu Deus, o livro da Ângela, o livro da Ângela. Vai amassar o livro da menina, vai sujar. Porque o livro era da Ângela até então, né? O que as pessoas dizem, né, os que são contra Harry Potter, é exatamente porque parece que existe um feitiço, né? Quando a criança começa a ler, ela mergulha naquilo que não quer sair. Parece que é uma bruxaria que tem no livro mesmo, né? Nossa, esse negócio tá enfeitiçado pra prender tanto a criança assim. E agora a gente, como adulto, lê e vê que é simplesmente uma história envolvente. É uma história que prende boa, a criança. A divisão dos capítulos, ela é muito marcada. Então são mini aventuras dentro de uma grande aventura que vão puxando você pro próximo capítulo pra você querer saber o que vai acontecer. Com uma escrita muito simples, muito clara, nada rebuscada, que te imerge numa aventura que te prende até o final. É simplesmente isso, né? A autora, ela trouxe das próprias lembranças dela de criança, né? Das brincadeiras dela, numa floresta que tinha perto da casa dela, ela brincando com a irmã. Então, assim, ela trouxe coisas de criança mesmo. Então, tem que ser atraente pra criança, né? E é legal, porque traz novos leitores, né? Virou um leitor aí, pô, leu O Senhor dos Anéis depois disso. Então, pô, legal demais, tá atraindo leitores. Isso é ótimo. A nossa comunidade de leitores é bem pequenininha. Então, se puder trazer quanto mais gente o Harry Potter trouxer, é melhor ainda. Não, é uma linda porta de entrada pra literatura, né? Se a gente for pensar, quantas pessoas começaram a ler na vida por causa do Harry Potter? E não é assim, nossa, agora ele só vai querer ler livro de bruxo, né? Não é simplesmente a porta de entrada pra leitura. E ele vai descobrir que a partir desse livro existem outros livros tão empolgantes quanto, e cada vez vai entrando em histórias mais complexas até chegar em níveis mais avançados de leitura em alguns casos, né? Sociedade do Cansaço. Ô, Léo, você já tinha lido antigamente? Quando foi seu primeiro contato com o Harry Potter? O primeiro contato com Harry Potter foi com o primeiro filme, porque nascido em igreja, né, sempre cristão, não podia ler os livros de Harry Potter, mas aí no cinema podia ir com os colegas da igreja. Então a gente ia assistir e eu fiquei chocado, tá, com o primeiro filme, tá, porque assim, a influência é muito grande, né, da igreja. Então assim, quando eu vi aqueles, como é que chama aquelas plantas lá, aqueles que gritam, eu esqueci o nome daquelas plantas. Mandrágoras? Mandrágora. As mandrágoras. Quando eu assim, Mas mandrágora tem na Bíblia, né? Você podia falar isso. Mas quando elas começaram a gritar no filme, eu fiquei tão assustado que eu falei assim, eu quero ir embora. Olha só, gente, que bobeira, né? Mas enfim. Mas você tinha quantos anos, pra contextualizar? Acho que eu devia ter uns 18, 17, por aí, não sei. E você achou estranho mesmo assim porque parecia algo... É, muito assustador, né? Eu fiquei um pouco chocado. Dependendo, ó, dá uma assustada na fé. Porque, ó, ele tem termos bruxos, feitiçaria, mágicas, poções. Artes das trevas. O Dumbledore é da Ordem de Merlin. E as mandrágoras pareciam uns demôniozinhos, né? Um negócio muito feio no filme. Ai, que dó! E aí depois eu fui ler no Kindle. Depois de muitos anos, quando eu comprei o Kindle, eu comecei a ler. Mas só que eu sempre, assim, eu li o primeiro, aí começava a ler o segundo, e aí voltava e lia o primeiro de novo. Não sei por que eu fiz isso. Aí até que saiu essa edição, eu falei assim, então eu vou segurar, não vou ler tudo não, vou esperar essa coleção toda sair, e aí eu vou ler nela, porque aí eu acho que vai ser mais interessante. E você, Ângela, você cresceu com Harry Potter, você tinha a idade do Harry Potter no primeiro filme, no primeiro livro. Como é que foi essa sua jornada? Então, na verdade, eu cresci com trauma de Harry Potter. Eu tinha pavor de Harry Potter quando eu era criança. E o primeiro contato, eu assisti A Câmara Secreta. Eu tava contando isso pra Adri. E eu fiquei traumatizada com o Basilisco. Eu tinha uns 9 anos quando eu assisti. Eu sou de 2000, né? Então, assim, eu peguei, tipo assim... Quando lançou o último filme, eu tinha uns 10, 11 anos. Ela é de 2000, Tan. Eu falei que ela tinha idade do Harry Potter. Ela é muito mais nova que o Harry Potter. Eu sou mais nova. Ela nasceu depois do primeiro livro. Você tem uma ideia? Eu nasci quando lançou o primeiro filme, eu acho. Mas, ô Ângela, você tá falando do filme 2 ou do livro 2, que foi sua primeira
referência. Não, do filme. Meu primeiro contato com Harry Potter foi o filme. E aí eu tinha uns 9 anos, eu fiquei traumatizada. E eu falei, não, Harry Potter, não quero saber. E aí fiquei dos meus 9 até os 11, mais ou menos 10, 11 anos, sem ter nenhum contato com Harry Potter. E aí eu ganhei o primeiro livro. Aí eu já tinha, tipo, a idade do Harry mesmo. E falei, eu vou ler. E eu li, eu falei, ok, gostei da história. Aí eu ganhei o segundo. E aí eu ganhei o terceiro. E aí eu ganhei o quarto. E aí eu ganhei o quinto. E daí pra frente, fui lendo. E eu fiquei muito apaixonada pela história, porque eu sempre gostei muito de fantasia. Eu tinha um professor no colégio, e eu estava, acho que no 5º ano, que tipo, sei lá. E ele dava, tipo assim, ele pegava mais ou menos o perfil dos alunos e ele escolhia um livro pra cada aluno. Em vez de dar o mesmo livro pra todo mundo, ele percebia que cada aluno tinha um perfil que gostava de ler um tipo de livro diferente. E aí ele escolhia com base do que cada um gostava mais de ler. E ele percebeu que eu gostava mais desses livros assim de mais infanto-juvenil, que tinha tipo meio que um pouco mais de ação e tudo mais. E aí ele me deu o primeiro livro da coleção dos Caras pra ler, do Pedro Bandeira. Era A Droga da Obediência. E eu gostava dessas coisas de ação e tudo mais. Enfim, e aí eu comecei a ler o primeiro, e aí eu fiz tipo, minha família me dar tipo, a coleção inteira. Daí eu li a coleção inteira. E aí depois desse, minha família me deu o primeiro livro do Harry Potter e eu me tenho 7 livros inteiros. E aí foi a parte de entrada. E aí eu li, tipo, toda essa... Foi bem a era de ouro, acho, da ficção, né? Que veio Percy Jackson, Divergente, Jogos Vorazes, Instrumentos Mortais. Foi toda aquela geração, assim, regada dessa cultura pop, assim, total. É, pura distopia. E aí, eu entrei e fui, né? Então, assim, faz... E quando que você superou o seu trauma do basilisco? Ou até hoje não conseguiu voltar pra ver o filme? Olha, eu vou falar, eu demorei pra ver os filmes depois que eu... Você leu todos os livros sem ver os filmes? Isso é um privilégio, hein? Eu li até o terceiro, e aí eu fui ver os filmes. Porque, tipo, eu ainda tinha um pouco de medo, porque eu lembro que eu tinha assistido, e aí eu não queria assistir porque eu lembrava que eu tinha tido medo. E aí depois eu assisti e falei, não, era só porque ele era meio feio mesmo. Mas tem uma galera que fica com medo do basilisco mesmo. Eu ficava. Né? Você ficava, né? O Daniel assustou também com o basilisco quando viu a primeira vez, né? Não, e eu vi a primeira vez, tipo assim, passava, eu acho que era 9 horas da noite, sabe? Assim, eu tava vendo sozinha. Tipo, quando você vê um filme logo antes de dormir, se é criança, o quê? Gente, uma criança com 9 anos vendo filme de dormir vai ver um basilisco, fiquei traumatizada. E aí, eu fiquei traumatizada. E a Ângela é muito fã de Harry Potter, porque ela tem roupa do Harry Potter, já foi em conferência de Harry Potter e tem tatuagem também, olha aí. Olha Olha, só. um pomo de ouro. O pomo. E tem o vira-tempo também, né? Tem vira-tempo no ombro e tem o óculos com a cicatriz no tornozelo. Nossa, já tem gabarito suficiente pra estar aqui com a gente, né? Tá comprovado. Foi tão legal, porque isso você que falou pra mim quando eu comecei a ler os livros. E aí depois eu repeti também pro Paulinho e falei também pras crianças. O primeiro livro, que é o Pedra Filosofal, que a gente tá fazendo esse programa, ele realmente é mais redondinho, ele é mais mastigado. Quando tem as ações e as partes que a gente fala mais violentas, assim, não são tão violentas. Tipo, o cachorro que guardava o alçapão, ele tinha o nome de Fofo, sabe? Então ele é mais infantil, apesar de ser um pouco mais assim, tem suspense também, tem tudo tensão, isso, né? tem a tensão, tem o vilão, tem tudo isso, mas realmente ele é uma pegada mais infantil. Inclusive a gente fazendo a leitura coletiva, o Tan comentando, eu falava, o livro ele é mais infantil mesmo, depois ele vai amadurecendo. Porque a Adri sabia que eu li só por causa do literário, né? E aí ela falava, Tan, ela vinha no privado, né? Tá gostando, Aí, Tan? você tá gostando? É. Pode falar a verdade, viu? Não tem problema. Pode falar. Não, porque a gente sabe, principalmente esse, o primeiro livro, Pedra Filosofal, a gente sabe que tem alguns defeitos. E eu vou falar que até o último, eu li o Relíquias da Morte, a hora que eu terminei, falei, nossa, esse jeito aqui eu teria escrito diferente, esse jeito aqui, algumas coisinhas assim, eu mudaria mesmo, por causa desse negócio. Vou até usar uma expressão aqui, que eu não sei se faz sentido pra todo mundo, mas o He-Man, ele tem o Geninho, que o Geninho é um animalzinho pelucinha, que ele aparece no final explicando a lição de moral do negócio, sabe? O Geninho era da She-Ra, né? Era o Gorpo que era do He-Man. O Geninho era da She-Ra. Então ele explicava, ele fazia toda uma recapitulação da história e explicava qual que era a moral da história. E a J.K. Rowling faz muito isso nos Harry Potter. Sempre tem, eu falava, o Geninho explicando. Tudo.
E é muito, muito engraçado. Esse livro, eu acho que ele tem uma responsabilidade interessante em relação à série como um todo, né? A primeira, assim, é um livro que acho que foi planejado da Rowling, né? De fazer o livro crescer junto com a idade do protagonista. Então ele começa mais infanto-juvenil do que os outros. Eu não li os outros, mas acredito no que vocês dizem. O segundo, ele é mais curto, em páginas mesmo. E em terceiro, ele tem a grande responsabilidade de apresentar tudo, né? Apresentar o universo, apresentar conceitos, apresentar personagens. Então quando você entra na próxima história e nas seguintes ainda, você já tem tudo construído, então é muito mais fácil você simplesmente pegar o bonde andando e criar algo, acredito eu, um pouco mais grandioso, um pouco mais, ou cada vez mais adulto e tal, né? Aquele grande problema de filme de herói que tem que apresentar a origem, sabe? Exato. Mas foi muito boa a leitura, assim. Eu falava pra Dri, não, tô gostando, Dri, tô gostando. E ela, é verdade mesmo? Não, tá legal pra caramba. E assim, a Dri sabe, quando eu vou ler ficção, né? Eu imagino as coisas, eu entro na história e tal. E foi muito fácil conseguir fazer isso com esse livro. Muito fácil mesmo. E é muito legal que ele faz aquilo que a gente gosta, né? Ele apresenta primeiro o Harry Potter, ele já entra na história dos bruxos, né? Que começa o livro com o Dumbledore e a Minerva ali e tudo. Se você não viu o filme, você ainda tá sendo apresentado. São pessoas estranhas andando pela rua, né? Com Sim, capa. ele até fala, né? Tem pessoas esquisitas, com roupa esquisita, chapéu esquisito e tal, andando pelas ruas e tal. E aí chega o Harry Potter bebê, e aí logo em seguida a gente já entra na vida do Harry, que é uma vida cotidiana. O tio trabalha, vai na empresa, ele mora com a tia e com o primo, ele não tem pai, não tem mãe. E ele não conhece sua própria história, assim como a gente ainda não conhece. Exato. E a gente vai ser apresentada a história pelos olhos dele, que está descobrindo tudo o que está acontecendo, né? E a gente é apresentado pela família que ele é criado, pelos Dursley, e a gente pega muita raiva da família, porque a família é cruel mesmo. A família não gosta do Harry. A família tem o Harry, assim, por obrigação, maltrata ele. O menino nunca teve uma roupa que era dele, sempre usava roupa que era do primo, que era bem mais gordo, bem maior, mimado pra caramba. Então ele era um escravo na casa, não tinha nada e passava super mal. E a gente, o Tan até comentou, né? Falou que achou até meio forçado isso, mas eu acho que é forçado Caricato, mesmo, né? caricato, né? Caricato. Mas é pra gente pegar raiva mesmo, né? Eu fico imaginando o que a inveja não faz, né? Que essa tia Petúnia aí, que é a tia real do Harry Potter, a inveja dela é tão grande da irmã que faleceu e deixou esse menino, né? Porque a irmã era bruxa e ela não, que o ódio dela é tão grande que ela menospreza esse garoto. Ele tá aqui só porque ele tá vivo, que senão ela não manteria ele ali, né? Então ela mantém na pior posição possível, debaixo da escada. Nossa, é terrível. É, dá dó, né? E o Harry, ele não tenta se vingar, ele ainda assim tem uma sensação de gratidão enorme, o que é estranho. Não sei se é estranho, porque enfim, ele é uma criança de 10, né? 10 anos. Ele fez 11 dia 31 de julho. Isso. E é doido porque, assim, aí você pensa, por que esses tios não dão um fim logo no moleque, né? E, sei lá, põe pra adoção, bota no orfanato, alguma coisa assim. Ou até mesmo quando chega a carta de Hogwarts pra eles fazem de tudo pro Harry não ver a carta, não encontrar a carta. E é muito legal isso, como é narrado no livro, né? Porque eles fogem, eles fazem de tudo pra não ver. E aí você pensa, como pode uma família que não gosta desse menino, por que não se livra dele logo, né? Mas é por causa daquilo que o Léo falou. A Petúnia tem tanta inveja do Harry que ela não só decide criar ele, mas como extinguir toda a magia que existe na família. Eles falam, magia na família não. Eles querem cortar a corrente, né? Que tem que acabar aqui. E eles se sentiam responsáveis por fazer aquilo acabar, né? E aí eles seguraram o Harry, como se diz, porque aqui na nossa mão a gente controla esse menino e esse menino não vai fazer magia. E isso é muito legal, porque... E é inevitável a gente acabar falando dos filmes também, mas no filme a gente não vê que o Harry faz muita magia. Só tem o vidro que sumiu, que é o capítulo 2 do livro, que aí ele vai visitar o zoológico e ele conversa com a cobra e o vidro some, enfim, acontece uma magia ali. Mas no livro é muito legal, porque no livro ele faz o cabelo dele crescer, ele faz as coisas voarem, ele muda de lugar rapidinho, sabe? Só que ele não sabe, ele acha que é coincidência, é um acidente, um vento que levou ele pra cima do telhado. É. Mas isso pra uma criança ler deve ser muito legal, né? Imagina, cortou o cabelo, ficou feio, vou fazer crescer. no último episódio eu comentei isso, vale a pena repetir aqui, né? Lembrar que o livro foi escrito em 1997, publicado em 1997. E a cabeça, né, da humanidade na época era um pouco diferente do que é hoje. Isso é verdade. E assim, algumas coisas que a J.K. Rowling põe no texto hoje já não seriam mais aceitos, né? Como a zoação que ela faz com o gordinho, né? Com o Duda. Né? As comparações que ela faz com bola de praia, com chapéu, sabe? E insiste muito nisso, né? Na aparência dele, na aparência do pai e tal. Hoje é uma coisa que não soa mais tão bem, né? E é engraçado, curioso ver
vê isso no livro também. Ai, gente, desculpa aí, o duro que eu dei muita risada. Porque, por exemplo, com esse episódio deles tentarem fazer com que o Harry não recebesse a carta de Hogwarts de jeito nenhum, eles fogem, vão pra um hotel, vão pra outro lugar. E aí o Hagrid tem que pessoalmente entregar a carta pro Harry. E é muito bom, porque daí o Duda tá lá, a família dos Dursley estão lá atrapalhando, mesmo assim, falando coisa errada. E o Hagrid solta o feitiço, e ele nem podia soltar feitiço, né? Ele solta o feitiço em cima do Duda, e ele acha que o feitiço deu errado. Ele falou, porque eu queria transformar o menino num porco, e só cresceu um rabo nele. E ela já tinha feito a comparação dele com um porco, né? Ele falou, vai ver que a Maria já achava que ele era um porco, só nasceu. Só faltava o rabinho. Maldade, né, gente? Mas eu ri, eu confesso que eu ri. Como você falou, é impossível não fazer comparações com o filme. Eu acho que dos livros adaptados pra filme, esse deve ser o mais fiel que eu já vi, assim. Muitas cenas do livro parecem o roteiro do filme, assim, até enquadramento. Você imagina o enquadramento da câmera, assim, onde foi colocado. Do meio pra frente já distancia um pouquinho, né, os detalhes. Mas a apresentação dos personagens, a estação de trem, a viagem, a interação com as outras pessoas é muito bem adaptado e funciona muito bem. Aí é impossível a gente tirar da mente aqueles personagens, né? Eu já tinha falado isso no Senhor dos Anéis também. Por mais que às vezes uma descriçãozinha ou outra seja um pouco diferente, não tem como. Aquele personagem é do jeito que a gente viu no filme, né? E a gente tem que lidar com isso, não tem como, né? É verdade. Eu acho que o mais distante é o Rony, que no livro ele é tido como um menino magro e alto, só que no filme ele não é alto, né? Ele é mais alto, inclusive, que os gêmeos, né? Que são os irmãos dele. O filme / livro é muito colado. A única coisa que você percebe é que não tem uma cena ou outra, porque, enfim, o filme tem que ser rápido. E eu gostei muito de uma fala que foi dito no episódio que vocês gravaram com o Emílio, que eles falam, nossa, mas se tem o filme, por que eu vou ler o livro? E aí o Emílio falou uma coisa que, assim, eu sempre pensei, mas nunca consegui traduzir em palavras, e é tão óbvio. Cara, se o filme é bom, ele acaba tão rápido, o livro, sendo tão bom quanto, você pode viver aquela história, aquela aventura, aquele universo, né? Experiência. Aquela sensação, Muito né? mais tempo. Como é melhor o livro, você fica imerso muito mais tempo naquilo. Uhum. E isso vai totalmente contra aquela ideia de tentar ler rápido, ler por ler, sabe? E é muito isso. E nesse caso, a história é super envolvente, o livro faz isso. Ele te leva para aquele universo e você fica morando dentro daquele universo. Não é uma visita de 2 horas, é muito melhor. E dá pra você fazer uma brincadeira também, porque como o livro e o filme são tão parecidos, você pode tentar descobrir o jogo dos 7 erros ali, né? Ver o que tem de diferente, né? Eu fiz isso. Ah, é inevitável, né? Pô, cadê o óculos reparos, gente? Cadê o óculos reparos? Eu ficava esperando. Aí o menino entrou de novo no vagão. Agora vai, não vai. Tem falas ali que elas acontecem no livro, acontecem no filme, mas acontecem num cenário diferente. E às vezes o encontro de 2 personagens também, tipo, o Malfoy, a primeira vez que ele encontra com o Harry, não foi dentro do trem, foi lá dentro do Beco Diagonal. No Beco Diagonal, Cara, isso é muito legal, porque no começo a gente é o Harry Potter, né? Porque a gente tá descobrindo todo mundo do Harry Potter e você se afeiçoa muito a ele, principalmente por todo o sofrimento que ele passou na casa dos tios. Você vai descobrindo o mundo junto com ele. Só que depois você vai conhecendo outros personagens, você vira outros personagens também. E isso é muito legal. Da forma como aquele personagem se comporta e tudo isso, né? E é legal porque, assim, igual, voltando assim um pouco, o Harry Potter, ele é um menino que ele é órfão, mora com os tios. E aí, depois, ele recebe uma carta, porque a escola de bruxaria e magia Hogwarts, quando a criança faz 11 anos de idade, ela recebe uma carta se ela tem, né, a autorização pra estudar lá em Hogwarts, ela tem magia e tal. E não necessariamente ela é filha de bruxos. Ela pode ser trouxa, como eles falam no livro. Que é o termo para os não bruxos, né? Que são os Então, não bruxos. é interessante esse distanciamento. Só esse parênteses aí, Dri. No Discord, a gente teve gente que tava lendo e falou, nossa, por que tá chamando de trouxa? Porque dá esse estranhamento pra quem não viu o filme, não leu o livro. Nossa, parece que tá... Eu nem sei a palavra em inglês que ela usa, na verdade. Mas parece que tá menosprezando, né? Imagina a hora que a pessoa descobre como é que chama quem é filho de bruxo e não tem poder. Eu não lembro. Isso, acho que o sei Tan não isso aí. sabe ainda. Não Acho sei. que só a Eu gente também não sabe. sei. Uma curiosidade é que, assim, aqui na Espanha, eles traduzem muitas coisas. Tem muitas coisas da cultura pop que aqui vem com outro nome. Mas tem muita... assim como no Brasil, né? Vão ter muitas outras coisas que são mantidas no original. Todo o universo de Harry Potter é mantido original. Não existem tradução de Sim, as casas, Corvinal, Grifinória. Eu preferia ter os nomes em inglês. originais das casas também. Aqui não são os trouxas, são os muggles também. E é muito doido porque, assim, aí tem os 2 bruxos
bruxos, que se eles têm filho que faz magia, ele também vai ser um bruxo. Se 2 bruxos têm um filho que não faz magia, tem outro nome que é muito feio e eu não vou falar aqui, fica aí a curiosidade de vocês. Mas vai sair em algum livro isso? Tem até em filme, mas enfim, mas é um nome feio. O Filch, o zelador, ele é um desses. Ele é um desses, Não ele é o filho... sangue ruim, né? Sangue ruim Não. é quando é misturado. Sangue ruim é quando você é filho de trouxas e tem magia. Ah, tá. Porque seu sangue é ruim, porque seu Tipo sangue não Hermione. é... que é Hermione. Tá, ela não é trouxa, ela é filha de trouxa, Ela é mas filha ela é de sangue dentista. ruim. Mas já é pejorativo no próprio livro. Já é. né? Já é Sangue ruim, pejorativo. Já é pra tirar sarro. Mas o sangue ruim não é o termo oficial. É o termo ruim que o pessoal criou, falou. Agora, trouxa não. Trouxa é oficial. Então, e aí todo mundo que tinha magia, que tem um quê de magia, que já realiza, porque você desde pequeno, você já nasce e já faz magia. E aí você recebe uma carta de Hogwarts com 11 anos. E o Dedé, quando fez 11 anos, ele também recebeu a carta de Hogwarts. A gente tem aqui com o nome dele. Mas a Adri não deixou ele ir pra Hogwarts. Muito caro, gente. Olha, até queria mandar o pobre. E aí, todo mundo recebe a carta e vai. Só que os tios, né, fez de tudo pra impedir pra ele não receber a carta. Mas aí depois ele consegue, o Hagrid aparece. Só que até então, o Harry Potter, ele cresce acreditando que os pais dele morreram num acidente de carro. E isso é muito chocante. Porque ele é filho de uma trouxa que fazia magia com um bruxo. Então, ele é um meio sangue aí, né? E quando ele recebe a carta e ele resolve ir pra Hogwarts, é muito legal. Porque até então, ele é um menino que era filho de pais que sofreu um acidente, órfão, morava embaixo da escada. E depois ele descobre que os pais dele são bruxos, que ele tem muito dinheiro e que ele vai estudar numa escola de bruxaria e que ele é super conhecido no mundo bruxo. Porque ele simplesmente derrotou o maior vilão de toda a história sendo um bebê. Que aí todo mundo fala, e qual é a do raio, né? Porque Harry Potter sempre representa um raio, ou um óculos com um raiozinho. Até a nossa chamada do podcast, né, amor? Foi o óculosinho ali e tal. Por que que tem esse raio? Porque o maior vilão de toda a história de Harry Potter, ele tentou matar o Harry. A mãe dele, bebê. quando ele era bebê, a mãe dele se jogou na frente. E aí a maldição ricocheteou. E aí fez um raio na testa do Harry. E o vilão é que sumiu, que desapareceu. Não foi o bebê, matou a mãe e o vilão desapareceu. E o Harry vai descobrindo tudo isso ao longo da sua vida. E é muito legal como a gente vai descobrindo junto com ele. Até então, quando ele tá fazendo compras, ele até fala, né? Essa parte é muito legal. Ele fala pro Hagrid, Hagrid, eu vou pra escola e aqui, junto com a carta, chegou a lista de material. Aonde eu vou comprar esses materiais aqui na Inglaterra, né? Aqui em Londres. Daí o Hagrid fala, não, é só você saber onde procurar que você encontra. E aí é quando a gente entra no Beco Diagonal, que é o nosso primeiro contato com o mundo mágico. E pra mim esse capítulo é maravilhoso, porque descreve todas as lojas e tudo que tem lá dentro do Beco Diagonal, as pessoas como são estranhas e como o Harry Potter é famoso. E até a gente vai lendo o livro e fala, caramba, o Harry Potter é famoso mesmo, né? O pessoal quer bater foto com ele, quer pegar na mão e tal, é muito legal. E aí ele conhece o Malfoy, encontra o Malfoy, e é quando o Malfoy fala a primeira vez com relação às casas. Porque Hogwarts é dividida em 4 casas. E o Malfoy fala assim, porque eu sou da Sonserina, toda a minha família é Sonserina, e eu quero ser da Sonserina. E aí o Harry fala que eles sem saber nada que ele só concorda com o Malfoy, né? Daí ele fala, e você acha que vai ser do quê? Só não pode ser Lufa-Lufa, né? E aí é interessante que saindo desse diálogo do Malfoy, falando sobre Lufa-Lufa e Sonserina, o Harry corre e fala, Rúbio, o que é Sonserina e Lufa-Lufa? Aí o Hagrid responde, Sonserina e Lufa-Lufa são casas na escola, e são 4. E todo mundo diz que Lufa-Lufa só tem panaca. E aí o Harry responde, eu aposto que eu tô na Lufa-Lufa. E aí o Hagrid responde, melhor Lufa-Lufa do que Sonserina. Por isso que Sonserina não, gente, Sonserina não. Porque assim, aqui, eu sou Grifinória, o André é Corvinal. Depois a de Ângela é 50 Corvinal. testes, né, Adri? Que era Sonserina, Não. Sonserina, Sonserina, Sonserina. Sonserina. Sabe assim, vou jogando dado até dar o resultado que eu quero. Não, Aí ela mas fez um porque- quiz pra falar quais são as perguntas que eu preciso responder pra ganhar a badge ganhar. de Grifinória, né? Aí ela usou essas respostas. E aí ela Não, mas é verdade. Eu fiz o teste e deu Sonserina. Mas eu acho que é porque eu não tava respondendo direito lá. Não sei o que aconteceu. claro. Você falou porque que eu tava não com sono. Eu tava com sono, é verdade. O Dedé sabia. E aí eu chamei meu filho pra me ajudar, que ele me conhece bem aí, deu Grifinória. Então estamos na Grifinória. Aí você não tentou de novo, né? Vai que muda, né? Melhor não mexer mais. Pior que é verdade.
Esse é um teste que tem na internet, oficial do Wizard World, que é do universo de Harry Potter, né? É oficial mesmo do Harry Potter. Você pode entrar lá e vai fazer algumas perguntas pra você. Infelizmente é tudo em inglês, mas vai perguntando seus gostos, as decisões que você tomaria em certas situações, como é que você se sente mais confortável e tal. E no final, te coloca dentro de um dos signos do zodíaco de Harry Potter. Mas é possível você traduzir com o Google Tradutor. Apesar que a tradução não seja tão precisa, é melhor para as pessoas que não sabem inglês, no caso, né? Boa. Dá pra copiar as perguntas e colar no Google Tradutor. Não, mas também, às vezes quando você entra em uma página em outro idioma, aparece em cima, no Chrome, assim... sim. No Chrome aparece Google Tradutor em cima se você quer traduzir. Ah, boa. Aí ele vai traduzindo. Dá pra traduzir no Google Tradutor dentro do Google Chrome. Sim, mas a escola que o Harry vai, ela é dividida em 4 casas. E aí, uma vez que você usa o chapéu seletor vai gritar a sua casa e aí você vai ter que morar no dormitório com a sua casa. Você vai defender a sua casa, você vai lutar pontos pela sua casa. Você vai assistir aula junto com a sua casa. Então, assim... tipo aquelas fraternidades, né, de faculdade de Estados Unidos, assim. O Lambda, Ômega, Não, mas nos Estados Unidos você não estuda com eles. Por exemplo, dá pra um cara que faz, sei lá, engenharia, medicina e morar junto. Mas aí não, aí você faz aula junto, é tudo junto. É Seu como se fosse sua destino classe. está escrito, né? É como, se fosse sua classe mesmo e você tá ali. No caso da escola, tanto no Brasil quanto na Espanha, geralmente quando a escola é grande, cada ano é dividido por letras, né? As salas, quais são. Daí é tipo, terceiro A, terceiro B, terceiro C, terceiro D. É tipo as casas, porque você vai fazer tudo com as suas salas. Você não vai ficar na outra, assim, pelo menos na escola. Daí quando você vai passando os anos, você vai mudando isso. E a gente não sabe quais os critérios que os professores usam pra separar essas turmas, né? Vai que tem um teste de vai que aptidão tem também. um chapéu seletor. Porque em Hogwarts tem um chapéu seletor que vai dizer qual é a casa que você pertence, de acordo com a sua personalidade. Tá, mas aí, ó, o que temos aqui? André fez o teste e deu Corvinal, a Ângela também, o Léo também. A Adri Grifinória... Olha só, eu fiz vários testes, várias vezes, de vários outros tipos de testes, que deu Grifinória. Eu fiz 3 vezes, deu Sonserina, isso é verdade. Mas é porque realmente eu não tava numa vibe de traduzir muito bem ali o rolê, e aí por isso que eu quis fazer depois pra valer, e aí deu Grifinória. Queria pedir pro Léo ler aí a parte que o Chapéu Seletor explica, entender as casas direto da boca da J.K. Rowling. Vamos lá. Que o chapéu seletor não consiga ver, por isso é só me porem na cabeça que eu vou dizer em que casa de Hogwarts deverão ficar. Quem sabe sua morada é Grifinória, caso onde habitam os corações indômitos, ousadia e sangue frio e nobreza. Destacam os alunos de Grifinória dos demais. Quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar, onde seus moradores são justos e leais, pacientes, sinceros, sem medo da dor. Ou será a velha e sábia Corvinal, a casa dos que têm a mente sempre alerta, onde os homens de grande espírito e saber sempre encontrarão companheiros seus iguais. Ou quem sabe a Sonserina será a sua casa, e ali fará seus verdadeiros amigos, homens de astúcia que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram. Aí o Tan vai ler a descrição das casas e a gente vai adivinhar qual que é a casa do Tan e a casa do Paulinho. Só dos dois tá faltando aqui. Eu tenho meu palpite aí. Eu fiz uma pesquisa aqui num site não oficial, tá? Foi um dos primeiros que apareceu no Google. Mas diz lá um pouquinho de cada casa. Depois que você faz o teste no site do Harry Potter, vem as características da casa que você foi designado. Então eu consegui, obviamente, ler a minha. E combinou bem com o que foi dito lá. Então vamos lá. Eu estou no site Tecmundo. Grifinória. Lar dos bravos e cavalheiros, o símbolo da Grifinória apresenta em seu estandarte um orgulhoso leão acompanhado das cores vermelha e amarelo dourada. A casa valoriza feitos de coragem e superação pessoal que costumam ser realizados por altruísmo. Seus estudantes tendem a ser bastante aventureiros, mas se destacam sobretudo pela lealdade. Entretanto, os alunos da Grifinória podem ser imprudentes nos atos de bravura, muitas vezes por teimosia ou falta de melhor julgamento da situação, o que pode ser visto como egoísmo. Membros. Essa parte a gente ignora, a parte mal aí. Teimosia não, né, amor? Não, mas você percebe nos 3 protagonistas, né? No Harry, na Hermione e no Rony, muito dessas características mesmo. Lufa-Lufa. Os estudantes da Lufa-Lufa são dedicados, pacientes e honestos. Suas admiráveis características os tornam trabalhadores árduos e modestos, sendo receptivos a todos os demais tipos de bruxos. Por outro lado, o excesso dessas qualidades pode se tornar um ponto negativo. Justamente por sua flexibilidade e compreensão, os alunos podem ser complacentes e muito dependentes de outras pessoas, tornando-se ingênuos. Aí fala do estandarte e algumas pessoas. E a Carol, que é a nossa parceira
parceira do Clube Ictus, que não está aqui hoje. Ela é lufana, viu? Lufa-lufa. Corvinal. Os bruxos pertencentes a Corvinal se destacam por sua exímia inteligência. Nesse contexto, suas principais características são relacionadas à sabedoria, criatividade e personalidade única, o que garante a elas certa excentricidade. Contudo, a valorização exacerbada do academicismo pode torná-los perfeccionistas, frios, insensíveis e demasiadamente críticos em relação às outras casas. Sonserina. Sonserina é a casa com a pior reputação. Parte dessa fama é, de certa forma, justificável, já que ela abrigou alguns dos maiores bruxos das trevas enquanto ainda eram estudantes. Entretanto, muitos de seus membros têm boas qualidades que redimem a má fama, o que os torna grandes alunos e líderes natos. Os membros da Sonserina têm como características, sobretudo, a ambição e a busca pela grandeza. Por isso estão sempre se dedicando a alcançar e expandir metas e se empenhando com inteligência em diversas áreas da magia. Por outro lado, essas qualidades podem promover um senso de competição muito aflorado, o que os torna presunçosos e egoístas. Gente, não tem nada de bom nesse Sonserina. Uau, são maquiavélicos, né? Não, então, é interessante esse negócio dos vilões, antes da gente voltar pra brincadeira aí. Eu não lembro se foi no livro também, com certeza no filme tem. Algum personagem fala que todos os vilões saíram de Sonserina. Não que todos os de Sonserina são vilões. Tem no livro também, né? Bem, enfim. É porque uma característica da Sonserina que é muito forte é que eles são muito voltados pra terem poder. Eles são muito gananciosos. Então, por isso que às vezes fala que os fins justificam o meio, né? Que eu tô brincando que eles são maquiavélicos. Então, assim, eles querem ganhar, eles têm poder, eles querem ter poder, eles querem chamar atenção e tal. E, de certa forma, eles não são preguiçosos. Eles querem fazer tudo isso. E que, em uma medida, é muito bom isso. A gente ter essa vontade de querer melhorar, querer ser bom e estudar e melhorar de qualquer forma, isso é muito bom. Mas o ruim é quando você ultrapassa seus limites pra você poder atingir seus objetivos, entendeu? Isso que é ruim. Essas características, elas tornam mais fácil se virar pro mal, eu acho que é isso. É, exato. Mas não que, por exemplo, Grifinória também, porque Grifinória também é astuta, também tem coragem, é bravo, é valente. Só que aí uma coisa que a Grifinória acaba levando muito em conta é o altruísmo. E aí, diferente, por exemplo, do Lufa-Lufa, que tem uma característica muito forte, o Lufa-Lufa, ele tem certo grau de competitividade também, mas pra ele, as pessoas são muito mais importantes do que a competição em si. Então, por isso que às vezes ele cede o lugar pras pessoas e tá ali. Aí, tipo, Grifinória já não. Grifinória quer estar junto. Você quer participar, mas tá junto também. Só que isso são coisas que você vai descobrir ao decorrer dos livros, né? No primeiro se fala muito pouco. Tem esse trecho que o Léo leu e você acaba identificando algumas características, mas Lufa-Lufa quase não é nem mencionado. O Corvinal também não e tal. Tem mais a disputa entre Grifinória e Sonserina, né? O Quirrell, né? Tipo, o professor do primeiro livro, ele é da Corvinal, inclusive. É, o Quirrell é. O É verdade, ele é. Sim, não, Ele é tem. Corvinal, né? Existem, são mencionados, mas essas características você não vê ainda, né? Isso ajuda a desenvolver mais o fandom, né? De pessoas escolherem time e tal, ou se sentirem dentro daquele time e ver a concorrência com o outro, né? Isso faz com que esse universo se expanda e atinja mais pessoas, né? E é legal pras crianças também e pra gente que tá lendo o livro, né? Porque o livro tem toda é uma escola, porque daí o Harry, ele chega lá, ele vai entrar na casa, ele entra na Grifinória e os três personagens principais do livro são da Grifinória, que é o Harry, Ron e Hermione. E além de estudar, eles também ganham pontos pra casa. Então, tipo, tem um campeonato das casas, onde eles vão ganhando ponto e perdendo ponto, ganhando ponto e perdendo ponto. E aí, dentro do livro, a gente vai torcendo ali pelos pontos da casa. Ninguém quer que a Sonserina ganhe, porque a Sonserina sempre ganha, por quê? A Sonserina é mais inteligente? É onde tem os mais criativos? Não, mas é onde tem a galera mais competitiva. Então, por isso que eles acabam ganhando. E em segundo lugar, tava Corvinal, olha só, no campeonato das casas. E a Grifinória, como tem muita característica de teimosia, então eles ganham muito ponto, mas eles perdem muito ponto também, né? Porque eles são teimosos e fazem coisas erradas. E o Lufa-Lufa, como é de boa? Nem se importa. Perdem muitos pontos injustamente também, né? Essa política da pontuação também é bem absurda, genérica, né? O jeito, as né? decisões que você toma tem nem e tal. VAR, Tipo, mano. Negócio. mais 50 pontos, menos 50 pontos.
decisão. E os professores são das casas também, então você fala... Tem uma hora que a McGonagall fala, eu vou ser ousada o suficiente pra tirar pontos da minha casa. Quer dizer, ela tem um viés, né, na decisão de tirar ponto ou dar ponto pra alguém, né? E o Snape, Sonserina, ele tira... À vontade. Eu ia falar isso. A Sonserina só ganha porque tem o Snape. Porque tem o Snape. Porque cada professor é líder de uma casa. E o líder da casa da Sonserina é o Snape, que não gosta do Harry. Portanto, não gosta da Grifinória. E aí vai acontecendo tudo isso. Mas vamos descobrir qual é a casa do Tan e qual é a casa do Paulinho. Fala, Tan. A do Paulinho eu sei. A do Tan eu acho que eu sei também. Ah, mas o Dé já falou no começo aí do Paulinho, não é? Que ele é lufano, é isso? Não. É Antes que era. o André não sabe que antigamente eu tinha feito o teste também, tinha dado lufa-lufa, Mas ele fez o teste que nem eu, assim, sabe? Rapidão pra ver só. o hoje final. eu fiz... Se eu tiver errado, pode ter um suspense. Vai ser legal se tiver. hoje eu fiz com critério, prestando atenção, refletindo, meditando em cada pergunta pra poder chegar na resposta. Será que esse jogo vai virar quem tá... Agora tem mais Corvinal aqui. Será que vai mudar a contagem? O Irmãos lá, o perfil do Irmãos no Instagram colocou uma enquete, né, para os 4 hosts aqui, eu, o Paulinho, a Adri e a Carol. E eu tô vendo aqui as parciais agora, né? O Paulinho, ele só não é lufa-lufa, né? 7%, 19% pra Sonserina, 37% pra Grifinória e 37% pra Corvinal. Ó. Eu não sei do Paulinho, mas eu chutaria que ele é Corvinal também. A Adri, 4% de Sonserina só, Adri. Ela também não é Corvinal, com 11%. E Lufa-Lufa e Grifinória quase empatados aí, ó. 46-39, ganhando a Grifinória, que é o que ela tá mesmo. A Carol, na opinião dos internautas, né? Ó, que chique. Que termo mais anos 90, né? Nossa, né? A Carol é Lufa-Lufa até lá, 42%. Corvinal, Ah, a Carol é segundo. Lufa-Lufa, Grifinória ela é em muito terceiro. fiel, E ela muito não é amiga. malvada. Só 8% da Sonserina. E no meu, cara, Grifinória e Lufa-Lufa, 4%. Aí E Corvinal, os 25% e 67% Sonserina. Caramba. Eu mostrei isso pra Renata, ela falou, tá vendo só? Tá O vendo? Tan não é Sonserina. Eu gostaria que o Tan fosse Sonserina, mas ele não é. Faz todo sentido, não faz? Eu acho que eu queria falar aqui. Posso falar? Então, eu posso falar que eu fiz o teste hoje de manhã com bastante critério, prestando bastante atenção, e pra mim saiu trouxa. Tem essa opção. Mas não preciso nem de teste, Eles né, meu deslogaram amor? você do site, né? Você não pode estar aqui. Pô, perdeu a casa, perdeu o patrono e perdeu a varinha. O resultado foi assim: você está fazendo papel de trouxa. Não, pra mim, gente, somos maioria. Pra mim deu Corvinal. É. E eu vou falar aqui, ó. Ai, meu Deus, tô sabendo agora. Aí, passa pro papai, filho. Aí, É. ganhei meu O cachecol do cachecol de Corvinal. Eu acho que só tem Ganhou, eu de Grifinória aqui, o resto é tudo Corvinal. Isso que eu ia falar, viu? E você, tá? Então, aí quando eu falei esse de Sonserina pra Rê, ela falou, tá vendo? O pessoal fica vendo você aí malvado e mal-humorado, caramba. Mas eu digo pra vocês que não é mau humor, não. É só indiferença mesmo. E se encaixa em qual casa, indiferente? Aí, Corvinal. Corvinal! Eles... Nossa, Adri, você tá sozinha aqui. Queria que Você seja. pode se retirar. Pode sair. Você tá sozinha aí. Não, o texto que vem de Hogwarts é muito legal, né, de Corvinal. Fala que a entrada da casa não é escondida, todo mundo sabe onde é, mas é que tem que revelar um enigma, o que mostra a inteligência deles. Fala pra eles, a gente viu, acho que agora no texto que eu li, né, que eles são indiferentes, não é? Cara, as pessoas, não é que ela é malvada, é que, cara... É que tem horas que minha elas não cabeça estão tá nem em aí outro pros outros, mundo. né? É verdade. Eu tô mas em é outro isso aí. universo. A visão do quarto deles, da sala comunal deles, é muito mais bonita do que os outros. Eles veem... Assim, eles são mais contemplativos. Vamos pensar nisso. E assim, quando eu li as características, a Rê falou, Corvinal. Corvinal, esse é não você, tem nem mano. dúvida. Não, eu também. Eu dúvida. falei, o Tan é Corvinal. Mas eu achei muito engraçado acharem que era Sonserina. Né? E só o seu que erraram, então. Os outros a galera É que a acertou. gente queria que você fosse Sonserina, porque o Paulinho Corvinal, eu sou Grifinória. E a Carol Lufa-Lufa tinha que ter um Sonserino, né? Mas Sonserina eu não, queria que o Sonserina Paulinho fosse não. Sonserina também. Mas, sendo literário, né, tinha que ser a maioria Corvinal, né? Porque são os leitores, né? Eles estão nessa é casa, são os que verdade. estudam. Isso que eu É pensei. verdade. E são os excêntricos, são os idiosincráticos. É tudo isso, cara.
Gente, ó, o Tan falou aí da sala comunal, isso é muito legal, porque além de todo mundo assistir as aulas junto com as suas casas e fazer tudo junto com as casas, ter a pontuação com as casas, eles também têm a sala comunal, porque daí tem os dormitórios, os meninos dormem com os meninos, as meninas com as meninas, e tem a sala comunal, que aí só o pessoal da casa que entra mesmo. E é muito legal, porque lançou esse ano o jogo Hogwarts Legacy. O jogo não passa na mesma época que o Harry Potter, é uma época bem antiga, bem lá atrás, mais de 100 anos atrás, e você escolhe, você entra como um aluno do 5º ano já, e aí você faz o teste das casas também, aí você já entra já com alguns feitiços e tal, e aí quando sai a casa, você vai participar da casa, e aí você entra na sala comunal, né? E é legal porque aqui em casa a gente tem 2 filhos, o André que é Corvinal e o Daniel é Lufa-Lufa. E aí eu conheci as 2 salas comunais. E, gente, a da Corvinal é um primor. É linda demais, cara. A hora que eu vi, eu falei, nossa, a sala da Corvinal é maravilhosa. Até a iluminação. Eu fiquei encantado quando eu joguei, né? E óbvio, né? Porque o Wizard, esse teste que a gente faz, ele te joga pra casa dentro do jogo, a casa que você é de fato, né? Ele importa. É o mesmo teste do site, não? É, ele importa de lá? Isso. E aí eu fiquei encantado com ela, mas eu fiquei curioso pra saber como é que eram as outras, né? A Grifinória a gente já meio que já sabe, é diferente no jogo do filme. Não, então, mas a porque gente eu já não sabe vi mais ou menos ainda. como é que é. Mas eu achei interessante isso, esse negócio de pertencimento, né, que o Paulinho falou, porque, cara, ele mexe com a gente de um jeito que te leva mais ainda pra dentro do livro, pra dentro da história. Você torce pra personagens diferentes só porque você é da casa A e não da casa B, sabe? E você cria um rancinho pelas outras casas também, cara. É muito louco isso. É uma sacada demais. boa, é uma sacada muito boa. Mas então, e aí depois que a gente vê que o Harry, né, entra na casa e ele descobre, primeiro é aquela coisa de ele começar a estudar, né? Ele vai estudando, vai aprendendo. E aí você percebe que logo de cara o Snape é uma pessoa odiada, tanto por nós quanto pelo Harry. E vice-versa, ele não gosta do Harry também. E depois, logo em seguida, alguém fala pra ele, né? O Snape, é claro, o Hagrid fala, né? Claro que o Snape não gosta de você, ele foi super rival do seu pai aqui na escola. Então a gente, que legal, o Snape estudou junto com o Harry, conheceu o pai. Então aí tem mais história aí que a gente pode beber dessa fonte aí dos dois, né? Inclusive, eu tô muito curiosa e muito ansiosa. Não sei se vocês viram que a HBO anunciou que vai fazer a série, né? Tipo, dos filmes e tal, de novo. Eu tava muito contrariada, porque eu falei, gente, tem tanta coisa pra explorar que poderiam fazer uma série, sei lá, dos marotos, né? Que é a história dos pais do Harry, dos fundadores de Hogwarts e tal. Mas eu tô torcendo muito pra eles aproveitarem isso pra explorar exatamente essas brechas. Tipo, fazer um paralelo, voltar no passado, explorar, tipo, a relação do Snape com o pai do Harry, não sei o que. Eu tô, tipo, exato, eu tô assim, botando muita expectativa pra pelo menos fazerem isso e não só mais do mesmo. Mas tem muita coisa que é canônica ou é mais fanfic? Eu não tenho a menor ideia. Da relação deles? Não, do universo do Harry Potter pra ser explorado que não esteja na série. Porque, assim, eu sei que tem os Animais Fantásticos, eu nem sei se o Beedle Bardo usa esse universo ou não, mas eu sei que tem usa no livro, conteúdo, né? de No fanfic, mas não deveria valer fanfic. Eu acho que tem que ter um universo canônico vindo da pena da... Legal falar pena, né? Porque, enfim, pena da Rowling. Então, exatamente. Eu acho que a J.K. tinha que aproveitar isso, igual ela fez com Animais Fantásticos, igual ela fez com A Criança Amaldiçoada. Ela tinha que aproveitar isso aí pra explorar. Mas fazer bem feito, né, Ângela? Porque o Animais Fantásticos, meu Deus. O primeiro eu gosto até, apesar de não gostar muito de como foi explorado o Grindelwald e todo o irmão a família do Dumbledore e tal. Mas, por exemplo, o universo do Dumbledore é muito legal. Eu lembro quando eu terminei de ler todos os livros, eu falei, caramba, a história do Dumbledore, assim, dá pra fazer uma série só sobre o Dumbledore, porque a história dele é muito legal, sabe? Eu espero que o Castelo de Hogwarts seja incrível nessa nova série, porque no Hogwarts Legacy ele é maravilhoso, ele é muito mais bonito do que nos filmes, e eu espero que a série ele seja mais bacana ainda. Mas a J.K. ela tá participando da produção da HBO, não tá? Tá sim. Então, eu espero que com ela botando o dedo seja canônico, né? Rolou até um movimento que tá tentando cancelar ela e reclamando que como é que estão fazendo Harry Potter com ela? Eu falei, não dá pra fazer Harry Potter sem ela. O personagem é dela, a história é dela, como é que você vai chutar ela? Não, e com a autora viva, né, gente? A gente tem esse privilégio, digamos assim, de ter um universo tão grande, tão explorável,
com o autor ainda podendo contribuir com a expansão dele. E separar, né? A arte da pessoa da pessoa. Separar a de arte fato. da pessoa. Inclusive, tem até uma brincadeira, não sei se a Angela já ouviu falar sobre isso. O pessoal fala que quem escreveu Harry Potter não foi a J.K. Rowling, foi a Hermione. Porque a cabeça da Hermione é muito mais a ver com o Harry Potter do que a própria J.K. Rowling. A Hermione, você fala Emma Watson ou a Não, personagem? a Hermione mesmo. personagem. É a personagem que Não, escreveu. a Hermione. É porque eu acho que a J.K. Rowling, ela escreveu a Hermione pra ser ela dentro do universo do Harry Potter. Pode ser. Mas aí é legal porque daí você vai descobrindo, né, como que o Harry vai funcionando na escola, como que ele vai estudando, como que ele vai conhecendo e como ele vai se relacionando com as pessoas. E aí a gente já falou do Draco, né? Porque o Draco, ele é da família de bruxos, todos muito ricos, muito bonitos. E sempre fala que o Draco é bonito e tal. Draco Eu lembro Malfoy, que... tá? Pra quem tá O perdido Draco aí. Malfoy. E eu lembro quando ele saiu no filme, né? Uma galerinha de meninas dessa idade era apaixonada pelo Draco Malfoy. Aí, inclusive, a própria Emma Watson, que fazia Hermione, ela foi apaixonada pelo Draco Malfoy até o Cálice de Fogo, que é o livro 4. E você, Angela, também tinha uma quedinha pelo Tom Felton? Ai, gente. Não posso negar, né? Fazer o quê? No livro, no filme, entendeu? Fazer o quê? É mesmo? Eu passo pano. Eu tenho um problema muito sério com o protagonista. Eu acho o protagonista um negócio muito chato. Eu não tenho paciência pro Harry, do primeiro ao último. Eu acho ele muito chato. Muito xoxo, entendeu? Coisa. Bem que as mulheres o Harry gostam dos homens errados mesmo, né? Coisa. Lembra o episódio lá que vocês estavam falando sobre os guilty pleasures e tudo mais? O meu é personagem com desvio de caráter, entendeu? Antagonista. Ele tem um passado triste. É. Ele tem um arco de redenção. E ele entendeu? tem um arco Eu de passo pano redenção. pro Draco. Isso é verdade. Mas é spoiler. Eu passo pano. Mas assim, eu tenho um apreço pelo Snape, por exemplo, pelos filmes, né? Olhando todo, não só esse livro. Mas assim, eu tenho um apreço pelo Snape. Pelo livro você vai ter mais ainda. Vai até o final. Então, mais até do que pelo Dumbledore. Não sei porquê. Sim. Mas... Eu acho o Dumbledore chato também. Outro chato. Gente, muito O bonzinho do Dumbledore. começo ao final. Você não gosta da galera do bem. Porque pra mim ninguém é tão bonzinho assim. Se bem que o Dumbledore manda umas piadas de tiozão que é legal. O Dumbledore, eu não quero dar muito spoiler, mas eu acho o Dumbledore muito chato no quinto livro. Ele não quer falar de jeito nenhum com o Harry, gente. Ele ignora total É que o Dé tá lendo o quinto menino. livro O agora, Dumbledore é aquele cara que entra em cena pra falar frases de efeito, né? Aí você põe entre aspas, nossa, a frase dele foi boa. É Então- o mestre dos magos, né? É o Gandalf, né? De Harry Potter. Mas interessante que as melhores entradas do Dumbledore na história é quando ele tá só ele e o Harry Potter, né? Aí ele vira brincalhão, fala da bala, divertido, enfim, isso já é lá pro finalzinho do livro, né? Mas é... Parece que é quando ele pode ser ele mesmo, né? Exato. Se bem que no discurso ele fala, eu só vou falar mais uma palavra, né? Uma palavra. Podem comer. É muito tiozão, cara. Só faltou a piada do pavê. Esse é o Rita. Ver, tipo, o Dumbledore do começo e ver como ele amadurece lidando com o Harry mesmo. Como ele consegue, tipo, lidar com o Harry criança e conforme o Harry vai amadurecendo tipo, com os livros, como ele também sabe lidar com o Harry, tipo, mais velho, com seriedade, porque ele sabe, tipo, quem o Harry é e o peso que o Harry tem na história, né? Tipo, e como ele consegue lidando com isso ao longo do tempo. Eu acho isso muito massa também. E preparar o Harry, porque ele já sabe quem é o Harry Potter. De tudo, sem dar spoiler. Então aí ele tem que saber lidar com esse menino. Ó, sem spoilers também, a Lady aqui no nosso chat do Discord, ela acabou de escrever o seguinte: depois de ler todos os livros e ver os filmes, a minha impressão é que Dumbledore usou o Harry Potter. Perfeito. E também prefiro o Snape, acho ele mais autêntico. Olha, eu acho, não sei, eu não mas li isso os é livros, só spoiler, tenho... isso é spoiler. Segura aí. Não, mas- Existe muita teoria falando que o Harry era só um instrumento pro Dumbledore. Calma, Mas- vamos não, segurar, mas gente. isso- Lembrando que, assim, quem está ouvindo esse podcast, ou só leu o primeiro livro, como o caso de nós aqui, eu e o Tan, ou não leu nenhum. Então vamos segurar pra não... Ou leu todos, claro, né? Mas tem muita gente que está ouvindo aqui que não sabe o que vem pela frente ainda. Vai ter que gravar um de cada. Eu prefiro encarar que o Dumbledore tava sempre preparando o Harry Potter. Sempre Então, preparando. exato, Porque, afinal é de isso contas, que eu ia ele já falar. é a estrela de tudo, né? Ele já é a personalidade grande, ele é o protagonista, então ele precisa ser preparado. O Harry Potter, ele nasceu e ele já tinha um destino. Ele meio que já tava com a vida traçada e era muito difícil ele sair daquilo. E o Dumbledore, ele foi Mentor. o mentor dele. O Harry foi o padawan dele, ele foi o mentor e ele foi guiando ele. E até nas partes em que ele acaba não falando com o Harry ou dando espaço pro Harry, isso faz parte pro Harry crescer. Tanto que nesse filme, A Pedra Filosofal, o que acontece? A gente tem os professores das casas e tal, o Dumbledore, ele é o diretor. E ninguém sabe onde fica a sala do diretor. É muito engraçado que ele fala no livro. E as crianças, quando são mandadas pra sala do diretor, elas vão pra
aonde, né? Uma hora que o Harry tá procurando o Dumbledore. E aí você vê que o Harry vai conhecendo esse mundo que ele vai fazendo parte e vai descobrindo algumas coisas, né? E aí, por exemplo, o relacionamento dele com o Hagrid, com Hermione, com o Rony, com o próprio Draco e os irmãos metralhas, né? Crabbe e Goyle, que são 2 melhores amigos do Malfoy, que são insuportáveis. Como ele vai lidando com tudo isso. E é engraçado que o menino que era órfão, ele cresce no livro e ele vai criando coragem, que aí falando, né, da casa Grifinória, ele vai criando coragem pra ele ser quem ele realmente é. E quem ele nunca foi na casa dos Dursleys, né? Eu acho legal da maneira como inspira, eu acho que as crianças a lidarem com bullying na escola, por exemplo, né? O Harry, ele parece ter uma maturidade pra lidar com isso, né? Ele não fica, né, remoendo aquilo, ele sempre vê o lado positivo, ele tenta escapar de uma coisa ou outra. Quando começam a falar que ele é órfão, que ele não vai voltar pra casa pro Natal, ele tá todo feliz porque ele vai ter a primeira vez um Natal de verdade na vida dele por ficar na escola, né? Eu acho legal isso, eu acho que isso é bem inspirador pra crianças que passam por bullying, se vê na posição do Harry, né? Lições de vida do livro. Entra a vinheta, né? Essa lição foi muito boa mesmo. E uma outra coisa que o próprio Harry, igual a gente falou, que ele, por mais que seja de família de bruxos, ele nasceu como trouxa e viveu como trouxa. Então ele não sabia mesmo como lidar com as coisas. E aí o primeiro grande desafio que eles têm, eles só sabiam fazer um feitiço, que é o It's Leviosa e Not Leviosa, né? Que é o único que Mal sabe menos fazer. ainda, né? E mais ou menos. E aí a hora que entra um trasgo lá, o que que ele faz? Um trasgo é um monstro gigante, um goblin gigante e tal. Eu já vi em muitas coisas, assim, que o trasgo, na verdade, eu sei em português que é trasgo, em todos os outros idiomas é troll. Olha aí. Ah, entendi. Boa. E a mesma coisa, Olha troll aí. de Senhor dos Anéis. É da e mitologia não pode mesmo, né? ver. O Trasgodri é o primeiro desafio dos protagonistas, do mesmo jeito que o... Olha só que coisa, hein? Que o Bilbo tem um primeiro desafio, não é com um Trasgo, mas é com 3, né? Que eles são Trasgos. Tem muitas coincidências. Eu acho que o Tolkien se inspirou muito na J.K. Rowling, o Tolkien, né? Mas, gente, isso é inevitável a gente falar que a J.K. bebeu muito da fonte do Tolkien, não tem como. Tem várias coisas, né? Várias Mais pra frente a referências. gente vai vendo, tem muita coisa parecida mesmo. Não, é o copia, mas não faz igual, é isso. Não, ela jogou no chat GPT e fala, faz uma versão. Para, amor, não é tanto, né? É por isso que ficou bom, né? Porque o Senhor dos Anéis é bom. Mas o documentário da vida dela fala isso, que ela era tipo a Hermione, igual a gente já tinha falado antes, porque quando ela era criança, ela era aquela criança que só queria ler clássicos. Então, com certeza, né? Sendo inglesa, ela leu o Com Tolkien, não tem certeza, jeito, né? inglesa. Então, Leu Tolkien, leu C.S. Lewis, porque muito de amizade ali, conexão também, é muito legal. Então, é porque assim, o livro chama Pedra Filosofal. A gente tem que falar por que o livro chama Pedra Filosofal. O Harry e o Rony, ele entra pra enfrentar esse trasgo pra poder salvar a vida da Hermione. E é aí que ele percebe que tem alguma coisa acontecendo na escola. E antes de tudo, quando ele foi lá no comecinho da história, quando ele vai no banco tirar dinheiro, que eu falei que ele, de um órfão, ele passa a descobrir que ele é um bruxo muito rico, ele vai dinheiro pra comprar as coisas lá no Beco Diagonal. Ele e o Hagrid, eles passam no banco e o Hagrid tira um pacotinho muito importante de lá. E eles recebem por jornal falando que no mesmo dia que eles foram no banco, aquele banco, alguém tentou assaltar o banco. E aquele banco, tipo, é banco quase impossível de ser assaltado. O Hagrid até fala que eles guardam coisas lá no fundo de Londres e tem muitos dragões protegendo. Só um louco pra tentar arrombar Gringotts. Só não é mais seguro que Hogwarts. Que mas Hogwarts. eles decidem não guardar em Hogwarts a princípio, mas guardar no banco. Mas Por que guardaram não? no banco. Por que não? E aí, depois, eles pegam e tiram um pacotinho de lá, de Gringotts, e levaram pra Hogwarts. E essa história meio que ficou parada, né? Aí. Porque daí o Harry foi viver toda a vida dele, toda a aventura, conhecer todo mundo. Foi salvar a vida da Hermione dos trasgos e tal. E aí ele fala, tem alguma coisa estranha acontecendo. E ele percebe que aquilo que o Hagrid tava guardando era a Pedra Filosofal, que é o título do nosso livro. E isso é muito legal pra mim, quando eu tava lendo agora, porque é quando os universos se cruzam. Porque a Pedra Filosofal, no nosso mundo de hoje, ele também já foi
falado. Tanto que quem criou a Pedra Filosofal foi o Nicolau Flamel. Existiu até uma novela da Globo que falou do Flamel, que usava a Pedra Filosofal pra fazer ouro e tal, né? Então, isso meio que cruza com os nossos mundos de hoje em dia. É igual falar de Merlin, é igual falar de Londres, da estação King Cross. No Hogwarts Legacy tem inclusive as provas de Merlin, que são tipo umas ruínas assim que eram feitas por Merlin. Olha, que legal. Que cruza os mundos, né? E aí ele estudando, assim, percebendo que a Pedra Filosofal faz com que você tenha o elixir da vida. E você recupera a vida. E ele vai vivendo essa aventura e vai descobrindo pra que serve a Pedra Filosofal, o elixir da vida, que você só vai descobrir lendo o livro, porque aqui a gente não vai ficar falando coisa por coisa. Mas um capítulo que eu queria falar muito pra vocês, no meio dessa descoberta, né, de tentar correr, pegar a Pedra Filosofal aqui ou ali, ele vai vivendo a vida dele e ele acaba passando a época do Natal. Igual o Paulinho falou, que o Malfoy ficou fazendo piadinha com ele, que ele ia passar o Natal sozinho. E ele acabou passando o Natal em Hogwarts com os irmãos Weasley, que é a família do Ron. E, gente, é muito maravilhoso esse capítulo, porque é a primeira vez que ele ganha presente de Natal, é a primeira vez que ele come comida de Natal, é a primeira vez que ele vive um Natal de verdade, né? E entre os presentes, ele ganha uma capa de invisibilidade, que ele acaba usando bastante. E eu quero chegar aqui na história pra vocês que, conforme ele vai vivendo nessa aventura por Hogwarts, usando a capa de invisibilidade, que é quando ele vai dando os passeios, ele encontra o espelho de Orgesed. E daria um podcast só sobre o espelho de Orgesed. Por isso que eu não quero passar em branco aqui. O espelho de Orgesed é um espelho que ele reflete coisas que estão no seu coração, seu desejo mais profundo. A coisa que você mais deseja no mundo, ele reflete ali pra você. E Orgesed é justamente isso, é desejo ao contrário, né? Porque é o reflexo, né? Nossa, minha cabeça explodiu. Eu não sabia que era desejo ao contrário. Agora que ele... É, porque você olha no espelho, né? Hoje é sério. Que coisa, eu falei, mas que nominho, podiam ter arrumado um nome melhor, né? Mas não podiam, Caramba, não. não sabia não. E tá escrito em português, porque isso também vem das origens da K. Rowling ter morado em Portugal. Em Porto, né? Embora em outras línguas talvez ele seja traduzido, né? Mas lá na moldura do espelho original tá escrito Orgesed mesmo. Pra mim é o melhor capítulo do livro esse daqui. É o melhor capítulo. É o melhor. Ele é É muito maravilhoso. E assim, é um respiro na história, na verdade, né? Sim. Ele até vai aparecer no final da história como algo importante e tal, mas talvez o capítulo mais adulto, mais filosófico, enfim, é o que eu mais gostei. É o mais contemplativo, com certeza. É verdade, é mais filosófico mesmo. Porque o Harry, ele se olha no espelho e ele vê não só o pai e a mãe, mas como toda a família dele. E aí ele vê que ele faz parte de uma família, que ele faz parte de algo que mexe muito com o coração dele, né? E ele fica sentado lá e ele fica um tempão vendo. E ele vai chamar o Rony. Rony, vem conhecer minha família, vem conhecer minha família. E aí, quando ele percebe que, na verdade, o espelho reflete coisas diferentes pra quem vê, né? Porque o Rony, ele vê a taça do quadribol. Não, ele é monitor, né, o Rony? Ele é monitor e o Dumbledore tá cumprimentando ele e tal, né? Se vê com a taça, sim, do campeonato de quadribol. Mas a taça das capas, da taça Não, do, a taça do das quadribol, casas, quem vê é o Harry no final. Agora eu fico imaginando assim, se eu parasse em frente a esse espelho de Orgesed e visse todas as gerações pra trás da minha própria família, né? Meus avós, bisavós e tal, eu já ia ficar muito emocionado. Agora imagina um órfão olhando pra isso. É por isso que ele fica preso naquilo ali e o Dumbledore tem que vir pra resgatar, que senão ele vai ficar ali pra sempre. Não, e ele não é que ele lembra dos pais, ele não conhecia, né? Então, pra mim, é a primeira vez que ele tá vendo, assim, dos pais de alguma memória que ele tenha. É muito emocionante. E isso faz o presente que o Hagrid dá pra ele lá no final ser mais emocionante ainda, né? Que é aquele... O álbum de recordação. E é legal porque quando o Dumbledore entra e ele fala assim... Pessoas ficaram loucas na frente deste espelho. Porque ele fala, será que esse espelho reflete o futuro? O Rony, né? Fala. Aí o Harry fala assim, deixa de ser bobo, meus pais estão mortos, como que vai refletir o futuro, né? Como assim? E aí o Dumbledore fala, não. Aí, inclusive, gente, isso foi uma coisa que me incomodou. Eu, como mãe, lendo, o Rony é muito irritante. Nossa, gente, como o Rony é irritante. Eu achei a Hermione muito irritante. Mas a Hermione, ela é irritante, mas ela respeita até as pessoas, sabe? Agora o Rony fica, você é um idiota, você é burro. Aí ele fica falando pro Neville, que é um outro personagem, deixa de ser retardado, sabe? Assim, eu falo, gente, que menino irritante. Mas é criança, né? É criança. Ele é o produto de uma família gigante, né? Onde tem vários irmãos e uns irmãos zoam os outros, né? Isso é bem...
Faz sentido. É irmão do meio, né? Tem tudo isso. E aí o Dumbledore fala assim, não, esse espelho reflete o que tem no seu coração, o seu maior desejo, né? E ele falou, o cara mais feliz, aquele que é super feliz, se ele olhasse nesse espelho, ele só ia ver a imagem dele. Isso é muito legal. Não, a hora que eu li isso, eu fiquei assim, não, peraí, o que isso quer dizer? Eu tive que fazer um raciocínio, assim, sabe? Tipo, encaixar, não, se ele tá, porque ele não deseja nada, né? Ele é totalmente completo e pleno. Muito legal mesmo. Alguém lembra o que o Snape viu no espelho? Porque ele passa na frente do espelho e vê alguma coisa, não nesse vê? livro não. O Dumbledore passa... E o Dumbledore passa na frente do espelho, vê. Aí o Harry fala assim, Dumbledore, o que você tá vendo no espelho? Aí ele fala... Aí ele conta o que viu, aí o Harry fala, não, eu acho que ele mentiu. Acho que ele mentiu. Acho que ele não contou pra aí a verdade, né? O Harry fala assim, eu acho que eu fiz uma pergunta muito pessoal pra ele, né? É. Porque ele fala, eu tô vendo alguém me dando um par de meias quentinhas de lã, porque esse ano eu não ganhei nenhuma. Então aí a gente vai caminhando pro final, não dá pra contar todos os detalhes, né? Que a gente imagina que as pessoas ou já leram ou vão querer ler. A gente incentiva todos a lerem, porque é uma aventura muito gostosa. Mas a gente vai caminhando pro final e eu acho que a gente poderia entrar agora na seção pontos negativos do livro, né? Porque tem... Pontos negativos. Não, tem que falar igual o Rogerinho. Agora a gente vai ser cancelado, né? Porque muitas pessoas não vão gostar, né? De falarmos sobre isso, mas temos que admitir que, né? O livro não é perfeito e tem coisinhas que incomodam. E uma das coisas que mais me incomodam no livro, eu acho que vocês vão concordar comigo, é a construção dos vilões. E principalmente os diálogos entre eles. O Paulinho falou, nossa, eu tô imaginando o Tan lendo essa parte. Eu falei, nossa, Tan, eu acho que o Tan vai concordar comigo. Quando o Harry escuta a conversa do Quirrell com alguém na floresta, parece que eles estão se encontrando pela primeira vez, porque eles precisam contar o plano um pro outro. Mas o plano já estava acontecendo, né? Só que o Harry precisava ouvir o plano pra gente saber do plano. Então, eles contam. Então, por que você não fez isso? Só faz aquilo, blá, blá, blá. Muito mastigadinho. Meio Scooby-Doo, assim. Muito. Isso é um diálogo fraco, assim, né? Pra quem sabe contar uma boa história, faria isso de outras maneiras. Só que pra piorar, no final, no encontro com o vilão, aí, assim, tudo que você tinha de dúvida, ele vai começar a explicar pro Harry. Foi isso. Sabe aquela hora? Então aconteceu isso, sabe? Tipo, não. Eu queria descobrir de outro jeito. E aí, o finalzinho que você fica, mas isso eu não entendi. Por que será que aconteceu? Quer dizer, eu acho que eu entendi, mas não tenho certeza. E aí, o Dumbledore vem e conta resume a história. E tipo, explica tudo que a gente tem de dúvida, tudo sabe? Que tava em suspense, no ar, tá. Tudo bem, a gente queria que isso fosse feito no Lost pra nós, por exemplo. A gente queria, né? Porque tinha um monte de perguntas que ficaram sem resposta. No livro, pelo menos, as perguntas são respondidas, né? Mas é um artifício um pouco fraco de narrativa, né? Você precisar aparecer alguém pra contar exatamente o que tá acontecendo e não a própria história desvendar isso pra você, né? Eu queria comentar um pouquinho disso aí, Paulinho. Talvez até passando um pano aí pra Rowling. Obviamente incomodou, mas a gente tem que colocar uns atenuantes aí que são. É um livro infanto-juvenil. É um livro que eu acho que ele foi planejado para crianças/adolescentes lerem antes de adultos. Se a gente for comparar, por exemplo, com um livro que a gente leu no Ictus faz um tempinho já, chamado A Biblioteca de Bibi Bolken, que enfim, é uma trama, uma ficção também, que é um livro infanto-juvenil, ele tem essas mesmas características que também a gente já brincou, muito Scooby-Doo, era o que os desenhos animados fazem, porque a criança ela precisa desse fechamento e ela ainda acho que não tem uma maturidade até literária para conseguir captar de uma outra forma. E também eu acho até injusto com quem tá lendo, principalmente por um perfil mais infantil, você deixar isso em aberto e não responder, simplesmente não responder. Era uma opção. Inclusive, um dos destaques positivos que eu faço pegando esse final é que toda vez que eu via o filme, para mim o final era muito confuso, porque ele não, sei lá, as coisas acontecem muito rápido, a explicação que o Dumbledore dá no filme fica meio vago e eu sempre fico muito perdido. O Paulinho fala, o filme chama Pedra Filosofal e eu nem sei por que direito Pedra Filosofal. Então eu não entendi o que aconteceu com o Harry lá, sabe? Por que ele machucou o vilão? Fica tudo muito estranho e dá a impressão que, nossa, deu 2 horas de filme, só temos mais 5 minutos pra resolver aqui a história e conta tudo rapidinho, sabe? Eu acho que não fez jus o final. E nisso o livro, se explicando até demais, resolve um pouco. Mas talvez não de um jeito tão bonito como deveria. Quero crer que isso vai melhorar ao longo. Sem contar que talvez fosse um dos primeiros livros que a própria Rowling estivesse escrevendo, né? Ela, como autora, com certeza amadureceu muito ao longo da sua carreira de escritora. Também tem o fato, né, igual o papai falou,
falou do Lost é que talvez a Rowling tava com um pouco de medo de ser muito caixa misteriosa, mas apesar que tem isso um pouco nos próximos livros, é meio que mais explicado porque vai contar tudo isso assim, desse jeito, sabe? Eu tava preocupado, eu até comentei com o Adri, eu falei, faltam 2 capítulos, e pelo que eu lembro do filme, tem muita coisa pra acontecer ainda, e são só 2 capítulos que faltam. Como que ela vai encaixar tudo isso, né? Ela encaixa, né, correndo com a história, né? A história acontece e tal, mas muito nessas explicações, né? Ela resolve explicar pra gente a partir dos diálogos entre vilão e Harry Potter e Dumbledore pra gente poder entender tudo, e realmente fica tudo bem explicadinho. Você não fica com aquela pulga atrás da orelha, nossa, isso aqui não se encaixou, isso aqui não se encaixou, mas ela usou um artifício simples pra fazer isso, né? Mas o que eu acho super legal é que no final, com essas explicações, ela abre um leque que vai até o último livro. Por exemplo, a explicação do contato do Harry com o vilão, por exemplo, ela vai desenrolando, e aí no livro 4 ela abre um pouco mais essa explicação, e aí no último livro, que é o Relíquias da Morte, ela fecha completamente e fecha muito bem, é muito bem amarradinho. Isso e é bom saber. É muito amarradinho mesmo. É, porque não foi aquele livro que fez sucesso, deixa eu aproveitar o universo e construir mais. Não, né? Foi tudo pensado inteiro. E ela ficou escrevendo isso por muito tempo, né? Antes de começar a publicar de fato os livros, ela já estava escrevendo isso há muitos anos, né? E ela passou por várias experiências de vida pessoal enquanto ela escrevia isso. Então, claro que depois essa coisa é desmembrada no primeiro livro, no segundo, e depois ela continua escrevendo, porque ela não tinha terminado quando começou a publicar, ela ainda estava escrevendo. Tanto é que ela estava escrevendo que naquele filme O Diabo Veste Prada, não sei se você se lembra desse filme. Sim, que a menina tinha que comprar o livro, né? Sim, eu lembro, Exatamente. é muito bom. Relíquias da Morte. Não, tinha que conseguir Eu consegui o manuscrito, é verdade. o manuscrito, isso. Mas eu lembro muito bem de todo o hype dos lançamentos dos livros. Tinha aquela coisa de as pessoas chegarem dias antes, fazer fila na frente da livraria pra poder comprar a edição assim que chegava. É o iPhone da época. Era o iPhone, exatamente. E isso, gente, é um ponto positivo muito legal. Eu sei que o Tan já falou, mas Harry Potter fez muita gente ler. Muita gente ler. E eu percebi, eu não sei se é porque eu descobri esse universo na pandemia, mas eu percebi que na pandemia meio que voltou também de novo o hype. Parece que deu um reaquecimento, não sei sim. se é porque voltou pra mim, apareceu pra mim, mas assim, eu conheci um monte de gente que falou, não, eu comecei a assistir Harry Potter na pandemia, eu comecei a ler Harry Potter na pandemia. Várias pessoas comentaram. E tem muita gente que começou a ler por causa de mim. Olha só, beijo pra você, que começou a ouvir Harry Potter, ler Harry Potter por causa de mim. E é legal ver nessa linha, Adri, que do mesmo jeito que, sei lá, minha geração fala, eu comecei a ler. Quando você conversa com pessoas que gostam de ler hoje, né? As pessoas falam, a série Vagalume, a série dos caras, como foi mencionado no episódio. Você pega a pessoal mais novo aí do que eu, pelo menos, eu e o Paulinho aí, eles têm isso no Harry Potter. Sim. Eu comecei a ler com o Harry Potter e se tornou um leitor pra vida, sabe? Isso é um negócio que podia ter de novo, né? Podiam lançar alguma coisa. Exato. estamos E Harry esperando. Vai ter com a Potter... série. Vai ter com a série. Não, eu digo, podia ter uma história tão envolvente em livro que fizesse com que as pessoas entrassem no universo literário, a geração nova. Que não precisa ser o Harry Potter, alguém inventar alguma coisa Um aí. fenômeno alguma novo, história, né? alguma Sim. série. Não, e Harry Potter é um fenômeno mesmo, né? Igual a gente fala, assim, de Star Wars Celebration, que tem também o pessoal do Senhor dos Anéis e tal. Harry Potter também é um fenômeno. Tem muita coisa de Harry Potter. Tem festival de Harry Potter, tem livros, né? E Tem tá os no filmes. hype há muito tempo, Tem né? bonequinho, tem varinha, tem roupa, tem capa, os parques, né? tem parques. É verdade, os parques da Disney. Tem os standards. E sabe uma coisa que tem aqui? Eu mandei pra Angela até. Aqui na Espanha, eles gostam muito de Harry Potter. Muito. E vai ter um acampamento do torneio Tribruxo. E numa estação de esqui aqui na época do verão. Porque geralmente as estações de esqui, elas funcionam no inverno. E aí no verão, eles vão fechar a estação de esqui, vão separar em casas e vai ter um torneio Tribruxo aqui, cara, na estação de esqui. Porque não tem Muito neve, legal. né? No verão. Então Aí eles assim, esse aproveitam o espaço. universo, assim, enorme, expandiu demais, tem muita coisa e com certeza vai expandir. Eu quero ver o quadribol entrar nas Olimpíadas. Quem que ia ser um grande? E ainda dentro dos pontos negativos, talvez. Mas a noção de perigo que eles colocam as crianças na história eu sei que é um livro infantil, fantasia e tal, mas é bem exacerbado, né? Vamos sozinhos, como uma penalidade pela malcriação que fizeram, vamos na Floresta Proibida, onde tem unicórnios, tem centauros, tem um mestre das trevas Tem alguma coisa perdido. desconhecida matando Matando. unicórnios. Isso aí. E tal. E o próprio jogo de quadribol, né, gente? É um tombo razoável, né? E quebrar um
pescoço Não, e em aprender 3 a metros voar na suficiente. vassoura também, gente. O Neville quebra o braço aprendendo com a No primeiro dia. vassoura. Não, e o próprio discurso do Dumbledore, né? Quando ele fala depois, fala, ó, o Filch pede pra ninguém entrar na ala do 3º andar, caso não queira ter uma morte terrível. Aí você fica... e pode E é morrer verdade. mesmo, E sabe? o Harry ri, né? Ele tá achando... Acha Será que é piada, ele não tá né? falando Piada, sério? né? E o melhor é que não tá não. Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo, né? Imagina o menos, né? Mas é legal isso, Tam, porque eu até escrevi aqui na nossa comunidade do Discord que a regra do quadribol é muito louca, porque é um estudante, é uma escola, tem tudo, e aí eles têm o jogo favorito deles lá, que é o quadribol. E aí eu falei, gente, a regra do quadribol é muito bizarra. São 3 bolas, uma bola, quando você faz o adversário faz gol, são 10 pontos, a outra bola, que é o balaço, é só pra derrubar, é só soco e porrada na nuca, a bola é uma bola assassina, ela quer matar todo mundo, e aí tem um pomo de ouro, que é uma bolinha pequenininha de ouro, que tem asinha que voa, e quem pega ganha 150 pontos. E só acaba o jogo quando E pegam. e Eles que falam pode que tem durar. jogo que dura semanas. Sabe o que me lembra o quadribol? Lembra o Passa ou Repassa? Que tinha um programa inteirinho que você marcava Isso de que eu ia 10 em falar. 10 pontos. Aí tinha uma prova final que Aí o quem último vale ganhava 1000 era o pontos. campeão. Independente de tudo que tinha acontecido no jogo. Exato. Mas a gente faz isso com criança, a gente não faz. Agora a prova final, e aí sempre dá empate. É. E aí eu comentei na nossa comunidade do Discord, né? Falei, gente, mas essas regras do quadribol é muito furada, né? E aí uma pessoa respondeu lá, não lembro quem que foi, respondeu falando que o mundo bruxo, ele é muito dramático e ele é muito exagerado, né? É tudo muito roupas esvoaçantes, óculos e toucas. E o esporte favorito deles também tinha que ser dramático. Tem que ter bolas assassinas e tem que ter uma bolinha que você ganha, né? Não, mas num esporte desse, você põe todo mundo caçando pomo e deixa os outros times fazendo gol, velho. Não vai valer nada. É que só pode ter um apanhador, né? Tem essa regra. Se né? outro pegar, não ganha ponto. Tem que ser o apanhador, que tem que pegar o pomo. Pra quem gosta dessa disputa das casas de Hogwarts, eu tava até aqui olhando aqui pro lado, porque eu tava abrindo. Tem os episódios na HBO, Harry Potter e o Campeonato das Casas de Hogwarts, que é na atualidade muito bom. as pessoas... Não é legal pra caramba? As pessoas entram, cada um entra pra sua própria casa e faz uma disputa ali com perguntas que são integralmente sobre os livros de Harry Potter ou dos filmes de Harry Potter. E é nível avançado, assim. Eu vi todos os filmes, a Adri tava bem avançada nos livros quando assistíamos. E tinha coisa, assim, que nem ela, nem eu, nem ninguém de nós, assim, fazia ideia. Um negócio muito... Tipo, qual é a sobremesa favorita do ator coadjuvante que apareceu no fundo daquela cena, sabe? Esse tipo de coisa. É muito coisa de fã mesmo. Mais Potterhead é impossível. Quantos pontos as casas fizeram no Pedra Filosofal, sabe? Assim, eu falei, caramba, eu acabei de ler o livro, já não lembro mais da pontuação, sabe? Quando eu era mais nova, eu ia em evento lá no Ibirapuera, que era tipo isso, gente. Eu era essa pessoa. Quando eu era, tipo, adolescente e tal. Eu juro pra vocês. Era tipo essas competiçõezinhas. Esse universo do Harry Potter é tão grande, né? Que ele vai se expandindo e vai chegando em lugares que você não imagina, né? Já tem documentários sobre a vida da autora, tem documentário de 20 anos da história dos filmes. O próprio parque, né? Que até é interessante, assim, a pessoa compra a varinha no parque, ela consegue fazer magias dentro do parque. Dentro do parque, olha que legal. É muito legal, né, cara? Tudo pra tirar o nosso dinheiro. Tudo. E vai tirando, né, Léo? Vai tirando aí, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma... Como é que chama isso aqui? Capa da invisibilidade. Estojo de caneta, tem caneca do Harry Potter, copinha do Harry Potter. E a coisa mais absurda que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Os livros. Quem vai Não, ouvir não os vai livros não vai não é conseguir absurdo. ver. Um selador de carta da Ravenclaw. Ah, que da hora! Vai ser muito Precisa útil. arrumar um filho pra pelo menos justificar você ter essas coisas aí. né? A justificativa é não poder ter comprado essas coisas quando eu era mais novo. É, isso aí. Gente, mas é muito gostoso o livro, é muito legal. E assim, igual o Tan falou, complementa demais com o filme. Você que assistiu o filme e gostou, o livro, ele te estica, assim, nesse universo maravilhoso de você ler. Igual, por exemplo, eu lembro quando eu assisti o filme, e aí termina, depois que o Harry enfrenta todo o vilão, e no final tem toda a pontuação do Torneio das Casas, e aí você fica, nossa, o Dumbledore deu um jeitinho ali, né, pra Grifinória ganhar e tal. Mas aí você percebe, quando você lê o livro, que a maioria dos pontos que a Grifinória perdeu foi porque eles estavam tentando salvar Hogwarts. E foram pontos injustos. Foi porque a McGonagall não escutou eles, o próprio Dumbledore não escutou, o Hagrid não escutou, e por isso que eles foram perdendo. Não é que o Dumbledore deu um jeitinho pra eles ganharem no final. Foi o Dumbledore só foi sendo justo, Isso é né? alguém da Grifinória falando, né? É, exato. Eu também achei, né? Tendencioso, mas tudo bem.
Muito bom, Dri. É isso? É isso. Tá satisfeita com o seu episódio sobre Harry Potter? Tá, mas calma, tem que ter um quadro aí. Frases de efeito de Dumbledore. Não, eu tô brincando, Essa mas daí, a ó, gente... peraí, não. Vamos fazer assim. As frases de efeito de Dumbledore, de Bombadil, eu ia falar. As frases de efeito de Dumbledore estarão no post de Irmãos.com nessa semana no Aê! Instagram. Aquela carrosselzinho de frases Carrossel de Dumbledore de pra vocês Dumbledore. compartilharem. Tem uma da Hermione que eu acho que vale muito a pena, viu? No meio das provas ali, ó, pro Harry enfrentar o vilão, tem uma fala que ela fala muito legal, gente. Deixa eu fazer um... mas é spoiler do final. Quem viu o filme já sabe, eu acho que dá pra mencionar aqui. Eu achei legal o Harry, a Hermione e o Rony não resolverem tudo sozinhos. Chega um momento que eles não podem mais. Eles vão até onde eles conseguem e depois eles têm ajuda. Isso é legal, sabe? Isso é muito legal mesmo, amor. Ensina pra gente, né, que assim, a gente pode ser bravo, pode ser corajoso, bravo no sentido de brave, você viu o cérebro aqui, né? É de bravura. De bravura. Mas você tem seu limite, você vai talvez avançar um pouquinho além do que você achava que era o seu limite, mas vai chegar no limite e você vai precisar de ajuda, né? E as coisas são resolvidas com a ajuda de pessoas mais experientes. E é legal porque não é irritante assim, o Harry Potter resolve tudo no final e tal. Tanto que no final ele fica, meu Deus, o que aconteceu? O que foi que eu perdi? Faz quanto tempo eu tô aqui? Ele não sabe nem como é que termina, né? O Paulinho falou ajuda de pessoas experientes, mas também tem o Neville, né? Que é totalmente inexperiente e dá uma ajudinha, uma forcinha lá, né? Que tem muito mais presença no livro do que no filme, né? O Neville, ele é bem secundário, terciário nos filmes, mas no livro ele é bem importante. E foi o único ator que quando envelheceu ficou bonito, né, Ângela? Quem diria? Justo o Neville. Dri, palavras finais ou podemos ir pro próximo? Eu tô muito feliz de vocês terem lido com a gente. E foi muito gostoso também ler lá no Discord. Gostei muito de passar inveja e raiva com os livros do Léo. Inclusive, ele ficou alguns dias sem postar e eu já tava, Léo, cadê? Cadê? Tô Foto do livro? sentindo falta das fotos, Léo, onde tá? E eu acompanhei, foi muito gostoso. Foi muito legal mesmo, toda a discussão. A Luísa Zagonel também, ela colocava as fotos do livro dela em inglês. Muito legal, gente. O livro dela é animado, né? Muito legal. É muito legal, é muito legal. E tem várias curiosidades também do livro em inglês que a gente lê e fala, nossa, que legal, isso ficou muito melhor em inglês, não sei porque que eles traduziram diferente e tal, né? E foi muito gostoso ler com vocês. Tô muito feliz e vamos ler Câmara Secreta agora! Próximo mês já? Próximo mês. Não, ainda não, gente. Não, Tem que vamos explicar, devagar. tem que explicar quem é o Basilisco pra galera aí. E, gente, entra nesse mundo de Harry Potter sem medo, de verdade, é gostoso, vale a pena. Vai com positividade. Tem que ter uma parada no Instagram pra falar se quer que continue lendo esses livros aqui no literário. Não, isso a gente já sabe que já perdeu, né? Se colocar A Dri lá. vai criar uns 3 perfis no Instagram só pra ficar votando. Não, gente, ó, se a gente fizer tudo de uma vez, a gente vai perder o controverso. Eu tenho que manter minha pose de que eu não gosto muito desse tipo de livro e a gente vai segurar pros próximos, entendeu? Aí aos poucos a gente vai mas agora, sério, cedendo. Mais fala aí, um a do gente... Bill Churran. Ó, eu já Boa. ouvi do Tan, que o Tan gostou de ler. O Léo e a Ângela nem se fala, tem até tatuagem. O meu Dequinho tá aqui todo fofo. Comeu rapidão pra poder gravar com a gente, viu, Dé? Falta você, né, amor? Não, eu já falei, eu gostei sim, foi uma aventura muito gostosa, foi um alívio depois de um livro pesado, né, como o anterior que a gente leu, tipo de aventura que eu gosto, e foi muito gostoso mesmo, todo dia eu lia um pouquinho, comentava com você, a experiência é legal, espero poder ler os próximos também, vamos ver se a gente consegue conciliar. Olha aí, Tan, você viu? E o Tan, será que vai querer ler os próximos? Eu vou. Ó, terminou esse livro na edição do Kindle. A hora que ele termina, ele fala: leia agora o capítulo 1 da Câmara Secreta. Aí eu falei: não. Que pena. É tipo Netflix, Mas eu vou né? ler, foi legal, É que se foi- você não saísse, ele ia entrar automaticamente, né? Tipo Netflix, assim, você tem que sair, senão... Falar nisso, tem versão estendida na HBO, né, Tan? Eu assisti a versão estendida agora, logo que eu acabei o livro, mas eu não percebi diferença. É que eu tinha visto há muito tempo o outro, né? Mas, assim, não teve nenhuma cena que eu falei, nossa, não teve essa no filme mesmo. Com certeza tem, porque, enfim, chama a versão estendida. Ou é só os créditos. Mas é que eu tava com o livro na memória, né? Na verdade, ela tava encurtada. Você acabou de me lembrar que eu tenho que ver a versão estendida, porque eu fui assistir esses dias também, né, pra poder participar aqui, e agora eu tô vendo que eu assisti a versão original. Oh. Então, tem mais coisa pra ver. Tem Que mais. chato, Aí, vou ó. ter que ver mais de novo. Então, a Dri fala muito aqui da nossa comunidade no Discord, né? Da comunidade do Ictus, que é essa leitura coletiva. Se alguém chegou aqui e ainda não conhece, não ouviu os outros literários que a gente fala sobre isso, o que é essa comunidade, Tan? Cara, é um grupão do WhatsApp, né? Que não é no WhatsApp, é no Discord. Não, comunidade
muito mais ferramentas, né, gente? Então, justamente. O Discord, ele tem uma desenvoltura e várias opções de se fazer coisas diferentes que o WhatsApp não tem. No mínimo, é um espaço onde a gente conversa o dia inteiro sobre um monte de coisa. E é uma conversa muito gostosa, porque o pessoal de lá é muito gente fina mesmo. Então, só isso já seria justificativa para você estar com a gente. Além disso, a gente tem a transmissão de todas as gravações dos podcasts do Ictus e do Leitura Bíblica Comentada ao vivo, que a gente organiza lá. Tanto que tem uma galera que tá ouvindo esse episódio aqui no Literário. E, principalmente, a gente organiza leituras coletivas. Então, você tem espaços de chat, de texto mesmo, onde você tem a oportunidade de comentar trecho a trecho dos livros que você tá lendo junto com a gente. Então, sei lá, li o capítulo 2, mesmo que fora do cronograma original, você vai lá, lê o que as pessoas acharam do capítulo 2, os comentários, e você contribui com as suas ideias, seus comentários também. Ah, isso é tão legal, Tan. Porque assim, eu queria muito ter lido A Megera Domada junto com vocês. E ó, eu vou falar, Tan, aqui ó, um depoimento, hein? Eu estou escolhendo os livros que eu vou ler, sabendo que tem no Ictus. Porque eu falei legal. assim, eu tô com vontade de ler um livro, deixa eu ver. Aí eu vou lá, entro na lista do que vocês já leram. Vou ler A Megera Domada porque eles já leram. Porque daí eu leio e vou comentando lá também, sabe? Legal. Então eu acho muito legal isso. E quando você comenta, aparece pra quem comentou também. Então a pessoa pode voltar e te ajudar na leitura, né? Que legal. E você é verdade. volta pro livro várias vezes. A gente acho que tem mais de 30 livros lá. Tem toda a lista dos livros que a gente já leu. Atualmente, no momento da gravação desse episódio, né? A gente tá lendo a Bíblia já. Em 2023, a gente tá lendo ela inteira. A gente tá com, sei lá, Os Quatro Amores do Lewis, A Odisseia do Ulisses. A gente vai começar Ana Karenina do Tolstói. Tem Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tá rolando de novo, assim. A galera não solta o Tolkien. Hobbit, né? Tá Vai rolando. começar Duna. Uau. E aí rola assim, antes de começar as leituras, o pessoal fala, qual que é a melhor edição, que não sei o que, sabe? Você vive, assim, o livro com muito mais intensidade. Isso é muito gostoso. A gente tá lendo toda a série do Um Ano de Histórias, do Emílio Garófalo, já estamos aí quase na metade. A gente vai lançar essa semana, quando entrar no ar esse episódio, já provavelmente tá lá, um livro que a gente mandou no Clube Ictus recente, chama The Underground Railroad, é um livro super premiado aí, que a gente gravou prefácio sobre ele, o Léo tá mostrando pra gente aqui no Discord. Que legal. E eu comecei a ler um livro muito legal Tem também. filme sobre ele? Tem série Tem que adaptação eu na nem Amazon. sabia que existia. E os livros todos do Literário aparecem por lá. Então, se você curte o Literário, vem com a gente, porque a gente faz a leitura dos livros lá também. Não é a leitura, a gente não abre e lê com vocês, né? A gente organiza essa leitura coletiva. Mas é tão mais gostoso ler conversando sobre o livro, como a Adri falou, cara. É tão mais gostoso. E é isso, é um espaço onde a gente respira e vive aí a literatura misturado com amizade, misturado com troca de pedido de oração, sabe? Misturado com, cara, eu faço coisinhas pra vender e anúncios. Cara, é muito gostoso. É um espaço que eu passo, obviamente, né? Eu trabalho pro Ictus, eu passo o dia inteiro, mas percebe que tem muita gente que fica o dia inteiro antenado lá e é bem gostoso. Pra fazer parte, então, é de graça, né? O que é bom. Uhum. É só você ter o aplicativo instalado, cria uma conta lá se você não tem ainda e acessa bit.ly/leitura coletiva. Convida quem você quiser pra estar junto com a gente. Excelente. E a gente precisa dizer aqui o livro do próximo mês, só que dessa vez a gente vai fazer um pouquinho mais. Nós vamos além. Tem um livro que eu já queria ler, eu já tinha falado sobre isso há 3 episódios, que a gente queria ler, que o Ictus estava fazendo a leitura dele lá no Discord. A gente segurou ele. Não fizemos não, porque eu sabia que você ia querer. Boa. E ele ainda vai entrar no Discord, que é até melhor, porque a galera vai entrar junto, né? Vai entrar junto. Eu escolhi ele pro próximo mês porque ele é um livro curto. E a gente já vai anunciar o do mês seguinte, porque você já pode começar a ler esse livro curto e engatar do mês seguinte, que é bem mais extenso. Nós vamos combinar o seguinte: para o próximo mês, nós vamos ler O Velho e o Mar, do Hemingway, que é um livro curto de 120 páginas. O Léo já vai lá pra estante dele buscar. Eu queria já tanto tô ler em procurando. físico também. A gente não vai ter como ler em físico, mas a gente vai... Quem sabe o Léo não fica mandando As fotos lá, né? as fotos lá pra Dri ficar babando, né? Mas passando esse não tem raiva. figurinha. Tem só a capa, né? O podcast do Ictus fez o prefácio. Eu ouvi o prefácio e fiquei com mais vontade de ler ainda. Eu achei que tava rolando a leitura coletiva. Não está, vai começar agora. Então, para o próximo mês. E nesse mês
mês nós teremos 5 semanas, porque teremos uma quinta terça-feira. Então, é um prazo maior pra já começar a ler o do mês seguinte, que não é só um livro, não são só 2, não são só 3, não são só 4, não são só 5. É a coleção toda do 1 ano de histórias do Garófalo. 14 livros, eu acho. 14 livros, Mas, olha ó, o desafio. Facilmente você lê um livro por dia. Facilmente, sim. São livros É verdade, curtos. são livros curtinhos. O maior é o peso das coisas. Os mais longos aí, você põe 2 dias na conta. Tanto que no cronograma de leitura que a gente organizou lá no Ictus, eles estão reservados para um dia para cada livro mesmo. E vai bem, assim. São livros curtos. Eu quero ler todo porque eu já li 4 dele. E a gente vê essa intersecção É muito bom. do Eles se universo, né? conectam. Onde eles se conectam. Eu quero muito ver todo o universo pra saber e ler tudo de uma vez, pra ver onde as histórias se encaixam e como que as coisas caminham. E a gente já conversou com o Garófalo aqui. Dentro do Discord do Ictus tá rolando essa leitura. Então a gente quer casar e fazer esse combo aí de Hemingway e Garófalo nos 2 próximos meses do literário. E ó, eu desafio você não se emocionar com a história do Sobrenato Xisto. A gente passou pros nossos filhos também ouvir. É muito bonitinha, gente. Muitos deles, uma boa parte dos livros está em áudio no Pilgrim, narrados pelo próprio Garófalo. Então é uma delícia escutar na sua caminhada da manhã, A gente aquele colocou momento de pros meninos reflexão. como devocional à noite pra eles ouvirem. É, Foi muito legal. Então convido vocês nesse combo dos próximos 2 meses. Já tem leitura garantida até julho aqui com a gente e com o Clube Ictus. E ó, se você fizer isso daí, em 2 meses você vai ter lido 15 livros. Imagina! Pra fazer Eu o fico check. na dúvida, porque olha só, eu li 5 ou 6, eu acho, do ano de histórias do Garófalo, e eu sempre posto no meu Instagram uma fotinha do livro que eu li, né, do mês. E aí eu fico, e aí, eu coloco ou não coloco esses do Garófalo? Ou eu coloco só o box Não, inteiro? coloca. Livro, Quem né? não sabe, né, vai pensar que você tá lendo livros extensos, né? São livros curtos, simples, Não, eu já mas sou- muito profundos. Eu já sou julgada, o pessoal fica, como você tem tempo pra ler? Se eu posto tudo isso, aí pronto. Aí vão achar que eu sou à toa. E tem um box dele, né? Tem um box com esses livros que é bem bonitinho, é legalzinho. Sim, fiquei com pra muita quem gosta. vontade. Você não tem esse box ainda, Léo? Ainda não, ainda não. É um box gostoso pra presentear, viu? Eu sei que o Natal tá longe aí, mas ó, se tiver aniversário, essas coisas. Ah, e além do Pilgrim, ô Paulinho, tem acho que todos os livros no Kindle Unlimited. Sim. Então se você é assinante aí daquela mensalidade do Kindle, eu tô lendo lá. Ótimo. A gente vai reassinar o Kindle Unlimited pra poder ler esses daí também nos próximos meses aí. Beleza, gente? Muito obrigado por gravar com a gente. Vou liberar a Ângela, que tem que pegar a carona dela. Tá na sua vida universitária. Futura doutora Ângela, doutora Corvinal. Obrigado, Ângela. Obrigado, Léo. Valeu, gente. Adorei participar, adorei, gostei Que muito, bom. obrigado. Muito bom. Tô muito feliz de ter gravado, viu? De verdade. Muito obrigada pelo convite. Se gravar de novo sobre Harry Potter. E obrigada pelo vício aí, viu, Ângela, que você inseriu na minha vida. Imagina, quanto mais gente gostando, melhor. Dri, finaliza o seu episódio aqui. Mal feito, feito. Não é nem desse livro, mas valeu.